Ora, viva, muito bom dia. Vamos iniciar mais uma emissão de Desafios Matinais neste dia tão especial que é o Dia da Criança. Afinal, todos nós temos uma criança dentro de nós. Claro que há umas que têm mesmo crianças dentro delas, mas isso são outras conversas. Sou a Cátia Cardoso e hoje convidei a doutora Marisa Pinto, psicóloga, para estar comigo para falarmos precisamente delas, das crianças. Ela que já está aqui comigo em estúdio e vou já começar por agradecer porque esta senhora está sempre muito ocupada. Bom dia, doutora. Bom dia. É sempre um gosto recebê-la aqui em estúdio, até porque as pessoas gostam muito de ouvir o que tem para partilhar com elas e como lida diariamente com muitas crianças, vai estar muito à vontade para falar aqui neste Dia da Criança. Para já pergunto, como é que vive o Dia da Criança? Também tem uma criança dentro de si? Sim, sempre fui muito infantil, no sentido em que gosto muito de brincar, gosto muito de rir, mandar piadas, jogar, jogo ainda muitos jogos de computador, leio ainda muitas histórias da criança, porque acho que, e eu via há uns anos a doutora Vera Oliveira, que era quem estava à frente da Psiduca, a dizer que os vídeos e os filmes de crianças eram mais direcionados para adultos, porque nós quando vemos, enquanto adultos, vemos ali uma magia que se calhar as crianças ainda não conseguem perceber. E acho isso muito curioso porque eu também gosto muito de ver filmes e de animação, eu gosto muito de ler livros e acho que atualmente, comparando com a minha altura, atualmente existem muitas ofertas de livros muito interessantes, muito engraçados, com histórias fantásticas, capas muito apelativas, muitas cores, muitos brilhantes, e eu adorava voltar a ser criança agora para devorar aqueles livros todos, que sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer, foi ler os livros da Anitta, que agora é a Marilyn, mas não vamos falar sobre isso para não me estragar o dia. E então sempre gostei muito dessa faceta do brincar e se há uns anos, quando tirei o meu curso, não me via a trabalhar com crianças, mas via-me sobretudo a trabalhar com idosos, este foi um mundo onde eu mergulhei e que estou completamente a adorar, fascinada, apesar de todas as dificuldades e problemas com que lido diariamente, mas é um mundo fascinante e muitas vezes eu até partilho no meu Facebook algumas tiradas que eles dizem, coisas mirabolantes que uma pessoa tem que se rir, obviamente tem que se rir e acha graça às lógicas que eles fazem, aquelas ligações de ideias que para eles 1 mais 1 pode às vezes não ser 2, pode ser outra coisa qualquer que depois tivemos um bocadinho de tempo até percebemos que pode ter um bocadinho de razão ali na lógica deles. Mas pronto, é um mundo fascinante de facto e hoje então decidi falar aqui um bocadinho do Dia da Criança, não do dia em específico, o que é o Dia da Criança, toda a gente sabe que é um dia dedicado aos mais pequenos, já tive a oportunidade de passar ali no jardim e ver que a festa já está a ficar composta. Eu que tinha convidado alguns jardins infantis para trazer as crianças até à rádio, percebi que realmente toda a estrutura, todas as estruturas onde estão crianças, estão neste Dia da Criança com atividades proporcionadas pelo município e, portanto, era todo impossível ter aqui alguma criança connosco, mas temos cá nós, que também temos crianças, um pouco obviamente. Crianças, não é? Sim, as nossas crianças leem? Muito pouco. Muito pouco. E isto no seguimento de eu dizer que há cada vez mais livros e coisas fascinantes. Eu não sei como é que elas leem menos. Quer dizer, acabo por saber. Porque as crianças e os jovens também associam o ler à escola. E às vezes o ler da escola é um bocadinho seca. Não é? É ler obrigado, dizem, é ler obrigatório, é ter que saber, tens que ler e tens que responder às perguntas. Pronto, e portanto o ler obrigatório, como tudo na vida, fazer algo obrigado, não se extrai dali aquele prazer inato, aquele prazer intrínseco, não é? Estamos a ler porque alguém nos obrigou a ler. E eu acho que lhes falta essa ligação de que, mas estes livros não são da escola, estes livros são de história, são como um filme que está em palavras. E, portanto, é tirar dali todo o prazer e acontece muitas vezes eu começar a ler aos bocadinhos com meninos que acompanho e eles, de facto, ficam muito interessados e pedem às vezes para levar o livro para casa para ler novamente, porque encontram ali que, de facto, aquilo, apesar de serem livros, apesar de terem palavras e muitas letras, tem muita história. E é a diferença desses livros para os livros da escola, em que eles têm que saber, têm que depois aprender, têm que estudar. Eles acham que os livros são outras coisas para estudar, e portanto recusam. Ler infelizmente muito pouco, apesar de haver muita oferta, como disse, com muitas cores. Eu fico fascinada quando entro na secção infantil das livrarias e vejo que de facto há muita coisa, aquelas coleções, nós também as tínhamos no nosso tempo, depois também vou falar um bocadinho sobre isso, e
agora também há a história de um banana, aquelas capas duras com as folhas assim bem apelativas para ler, aquele cheirinho a um livro novo. Bem, acho que quem gosta de ler e quem teve o prazer de ler quando era mais pequeno sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar. E, vamos agora, deixar algumas sugestões, não é, doutora? Ao longo desta manhã, vamos deixar algumas sugestões na página oficial do Facebook, imagens de livros que vão ser aqui também sugeridos pela doutora Marisa Pinto e também alguns jogos, não é assim? Sim, eu trouxe uma coleção de jogos, uns mais tradicionais que outros. Tenho imagens que depois iremos partilhar então no Facebook da rádio. Para além disso, trouxe também, que também irei partilhar a imagem, alguns livros para crianças que eu achei interessantes para elas lerem, para iniciarem aqui algumas até o gosto pela leitura, e também aqui 3 exemplares de livros dedicados mais a pais, educadores, de uma forma também de explicar e se aperceberem como lidar com crianças, sejam elas mais difíceis ou não, algumas atividades que podem fazer aproveitando até mesmo este dia para começar já a fazer alguma. E pronto, nesse sentido, dar aqui sugestões para todos, quer para mais pequenos e para os responsáveis por eles. Vamos ter aqui então algumas sugestões que vamos deixando na página oficial do Facebook da Rádio Limite, mas, doutora, o que é ser criança? Ser criança é estar no mundo a explorar tudo para aprender. Basicamente é um bocadinho isso. Ser criança acho que é a melhor fase, ou uma das melhores fases da nossa vida, mas também é mais importante. Porquê? Porque é onde nós aprendemos, ou deveríamos aprender, a expressar os nossos sentimentos, a expressar as emoções, a conhecer as nossas emoções, a reconhecer o porquê do nosso corpo estar assim. Porque é que eu me sinto em baixo? Porque é que eu me sinto muito eufórico? Porque é que eu me sinto apático? Reconhecer, e aí um papel muito importante seja dos pais, seja toda a comunidade que lida com aquela criança, é ensiná-la a reconhecer que aqueles sinais que o corpo está a dar dizem respeito a um determinado sentimento, explicar isso. Muitas vezes eu questiono as crianças qual é a semelhança entre a tristeza e a alegria. E elas não me sabem dizer, não sabem dizer que são sentimentos. Esta palavra ainda é pouco falada. E apelo um bocadinho aqui à sensibilidade, quer de pais, quer dos familiares e também educadores, para falarem sobre as emoções, poder mesmo ter um dia para falar sobre as emoções, fazerem as caras, o reconhecimento das caras quando estamos tristes, quando estamos contentes. Isso é muito importante, porque a criança depois vai nos saber dizer: aquela situação deixou-me triste, ou eu gostei muito disto, fiquei muito contente. E isto são conteúdos que as crianças muitas vezes não verbalizam e temos alguma dificuldade, temos que andar a explorar para perceber se ela está bem, se ela está mal. Pronto. É um mundo de aprendizagens constantes e diárias, se tiverem também estímulos para isso, daí que é muito importante logo os objetos de brincar desde o início, desde o nascimento. Por isso é que damos às crianças coisas para elas já sentirem, porem os 5 sentidos à prova. Outra coisa que os miúdos às vezes não me sabem dizer, todos os 5 sentidos. Andam ali à volta, pensam que é uma coisa da escola. Dizem muitas vezes: mas eu já dei isso. Está bem, mas é uma coisa que te vai acompanhar para sempre. Vais ter os 5 sentidos para sempre. Tens isso no teu corpo, não é? Então eu recordo, é a visão, que é o ver, o olfato, que é o cheirar, a audição, que é o ouvir, o paladar, que é quando nós comemos coisas doces percebemos, quando comemos coisas azedas também percebemos, e ainda temos o tato, que é o sentir, que é a nossa pele. Pronto, e então, nós normalmente, quando somos muito mais pequeninos, damos mais conteúdos e mais objetos em que eles ponham esses 5 sentidos à prova. Seja aquelas coisas com alguns relevos, com algumas texturas, seja os guizinhos para eles ouvirem, muitas vezes até para ver se direcionam o ouvido ou não, coisas brilhantes com animações para eles verem bem, aquelas espetas e coisinhas para porem na boca, até porque depois temos ali a parte dos dentinhos também que precisa de ser estimulada. Pronto, isto falando nos mais pequeninos, mas até mais ou menos à fase da adolescência, há aqui um mundo por explorar e nós percebemos, e quem é pai ainda percebe melhor, que normalmente as crianças são muito curiosas e muitas vezes, por serem curiosas, aleijam-se e magoam-se e fazem disparates. Mas elas não têm noção que vão fazer um disparate, não é? Elas querem saber, querem conhecer, têm sede dessa sabedoria. Portanto, enquanto responsáveis pelas crianças, quanto mais atividades e experiências lhes fizermos passar, mais dotada de conhecimentos também estará a criança. Portanto,
portanto, aqui, esta fase de ser criança é uma fase muito rica em aprendizagens, em experiências, e para além disso, também é uma parte fundamental, obviamente, porque somos seres humanos, é da criação de laços e de relações. Como é óbvio, desculpem-me os pais, mas o primeiro laço tem aqui mais, está mais relacionado com a mãe, porque para além do nascimento já há uma criação de um laço antes da criança nascer, já há a idealização de como será a criança, há aqui um sentir mesmo no próprio corpo do comportamento da criança e depois desse primeiro relacionamento, isto falando num padrão normal de família, não é? Aquilo que é o mais comum, temos então o relacionamento com o pai, o relacionamento com os avós, com os tios, os padrinhos, etc. E ele vai então alargando a sua rede de laços, a sua rede de conhecimentos e essas pessoas também lhe vão transmitir saberes e depois há uma fase em que a criança já sabe que com aquela pessoa tem que se comportar de uma certa forma, com a outra se calhar já pode ter mais liberdade, com a outra já tem mais regras, pronto, já começa a perceber um bocadinho a personalidade de cada elemento que tem à sua volta. Para além disso, na fase do jardim e da escola, é importante para a criação de laços com os colegas, com os pares, aqueles que estão ao mesmo nível, digamos assim, e que com eles também vão poder fazer aqui esta partilha de conhecimentos, os joguinhos, as brincadeiras, começar a ter aqueles amigos que depois, mais daqui a uns anos, dizem o meu melhor amigo da escola, né? Poder começar aqui a perceber com quem podem ter uma relação mais forte, aqueles que podem ter uma relação mais ocasional, falam de volta e meia, mas convém depois perceberem com qual a criança que podem ter mais confiança e tornar-se-á aquela, quase de certeza, o melhor amigo dele. Portanto, é uma fase muito rica nestas questões todas, sobretudo no relacionamento. Vamos então aqui, hoje que já fizemos aqui o que é no fundo uma criança e também nesta altura e neste dia, também é importante fazer aqui uma ressalva porque também temos tantas crianças e acolhidas em instituições que não têm de facto o amor que todos têm o direito de ter e portanto também lembrarmos que quem pode e quem manda deve ter o cuidado de criar ou educar e dar no fundo tudo o que a criança merece ter, que também é aquele tempo para sorrir, para brincar e ter afetos, que é o que às vezes também proporciona uma pessoa melhor ou pior, não é, doutora? Sim, ou não tem influência? Tem bastante influência. Sobretudo aqui o feedback emocional que é dado à criança. Por exemplo, a criança chega da escola muito feliz porque teve uma boa nota num teste. Se o pai ou a mãe não mostrarem qualquer reação, ele vai interiorizar que aquilo não é uma coisa importante e se calhar não se vai... não é. Sim, e se calhar não se vai apinhar para a próxima, a não ser que seja mesmo um interesse da criança já, mas em idades tenras é muito complicado ter esse raciocínio, mas dar este feedback, muito bem, um sorriso, um abraço, fazer uma festa e também dar o feedback ao contrário, quando há um mau comportamento, não é? Se ignorarmos um mau comportamento, ainda trará consequências mais graves. Portanto, este feedback, este afeto imediato, seja ele positivo, não seja positivo, é muito importante para a criança começar a moldar o caminho do correto, do incorreto, do bom, do menos bom e para onde devo ir, o que é esperado ou o que não é esperado que eu faça. Pronto, portanto, é importante. O afeto é, de facto, aquilo que nos liga. Se nós não tivermos afeto, se não darmos aqui umas pessoas mais que outras, um bocadinho mais sensíveis e que gostam de dar afeto aos outros, o ser humano perde perde a sua essência, não é? Porque o que nos diferencia um bocadinho do resto dos outros animais é estas relações, apesar dos outros também terem, mas é o raciocínio, estas relações, o afeto, a criação de laços. Pronto, temos isto aqui muito mais apurado, ou pelo menos ainda não se descobriu nos outros seres vivos, mas de facto em nós é isso que nos caracteriza um bocadinho, são os laços e os afetos que nós transmitimos uns aos outros. Fica aqui a dica para aqueles pais mais desatentos e também para aqueles pais mais ocupados que ainda não conseguiram gerir a sua agenda de forma a terem o tempo que as crianças precisam
e dar-lhes esse tempo de qualidade, porque também neste Dia da Criança temos que puxar um bocadinho as orelhas aos pais, não é, doutora? Também temos que puxar as orelhas aos pais, apesar de depois nos darmos conta que não fazem muitas vezes essas asneiras, entre aspas, de uma forma racional e com consciência, não é? Muitas vezes os pais fazem aquilo que sabem e que conhecem, e os pais também precisam de ser ensinados. Muitas vezes o meu trabalho até acaba por se passar mais por trabalhar com os pais e darem aqui algumas noções do que devem ou o que é esperado que façam e o que não façam, do que propriamente com as crianças, porque à volta e meia podem nos chegar casos em que, o foco do problema está na criança, mas é uma consequência e a causa está em casa e, portanto, temos que mudar aí alguma coisa. Mas sim, os pais hoje em dia, também como as mulheres estão muito mais ativas do que há uns anos atrás e muitas vezes as avós e os avós vêm dizer, mas no meu tempo a criança era mais calma. Pois, mas no seu tempo a mãe ficava mais tempo em casa também, havia mais predisposição para estar com a criança e moldava-se assim melhor o comportamento. Agora, os pais, ambos, têm um papel muito ativo na sociedade, falando dos pais que trabalham imenso. Falo no meu caso, eu não sei como é que vai ser, quando eu um dia tiver filhos, estou o dia inteiro com crianças. Chego tardíssimo a casa. Claro que o amor é diferente, não é? É diferente, é uma coisa diferente. Mas faço este exemplo de que temos uma vida com um horário de loucos. Mas também, depois aí, doutora, se me permite interromper, temos que ter teremos que ter a noção, e eu que fui mãe há relativamente pouco tempo, 2 anos, ainda nem fez 2 anos, sim, e a minha vida mudou completamente, claro, porque obriguei-me a isso, porque claro, se em vez de estar depois do expediente a fazer um serviço que iria ficar adiantado para amanhã, agora quando chega a hora de terminar o meu dia, eu vou porque tenho essa necessidade. Claro, a mesma coisa ao fim de semana. O fim de semana, para mim, que é somente o sábado, eu tenho que o ter com a minha filha. Claro. Isso é uma regra para mim. Eu não vou, se tiver que fazer algum serviço extra para a empresa, o resto do dia tenho que aproveitar ao máximo com ela. Portanto, depois também temos que ser nós a ter esse sentido. Eu acho que também é uma necessidade que eu tenho, e também claro, acho que é dos pais em geral, porque de facto o dinheiro é fundamental e isso todos nós precisamos dele, e o mundo gira à volta de dinheiro, infelizmente, tudo se tem que comprar. Portanto, temos que ter essa qualidade e temos que trabalhar para conseguir ter o que os nossos filhos precisam e o que nós precisamos também, para viver com o mínimo de condições, mas de facto o amor e os laços são... Sim, sim. Até porque depois chegamos à fase da adolescência, ou uma fase um bocadinho ali no pré-adulto, em que os pais dizem assim, então, mas eu falo contigo e tu não me ligas nenhuma. Mas se não ligaste até agora, exato. Né? O pensamento das crianças é isto. E na fase da adolescência, os pais têm que ter noção que o grupo, os pares, são aqueles aos quais eles dão mais ouvidos, não é? Estão mais atentos ao grupo que propriamente o que dizem os pais, porque muitas vezes o que dizem os pais são antiquados e vocês já não percebem nada disto. Há que ter um bocadinho essa noção. Criar aqui os laços, e como falei há pouco, na fase da infância, é quando isso se deve fazer, sobretudo, e então aproveitar ao máximo, e muito bem como disseste, a questão de aproveitar as crianças todos os bocadinhos que nós possamos estar com elas. Claro que quando se tem um filho a vida muda completamente, temos que ter prioridades, mas nem todas as pessoas pensam assim também, não é? E há pessoas que muitas vezes por terem um filho ainda precisam trabalhar mais, por questões de estarem sozinhas ou serem o único elemento da família a trabalhar, por várias questões, e então muitas vezes é complicado gerir tudo, porque uma criança hoje em dia se calhar dá mais gastos do que há uns anos, há muita oferta, há muita coisa para crianças, há os cuidados, há as consultas no médico, todos os outros objetos que é necessário e cuidados, e portanto há um investimento muito grande que muitas vezes um ordenado por si só não chega, não basta, é preciso mais. Mas sim, em relação aos pais mais negligentes, muitas vezes precisam de ser também educados e ensinados a ser pais. Eu acho que seria fundamental, apesar de saber que existem algumas soluções nesse sentido, seria fundamental haver aqui aqueles workshops para pais jovens ou não jovens, mas que precisem aqui de algumas orientações, de alguma ajuda. Nós na Psiducar estamos a tentar elaborar um projeto desses, mas depois quando estiver mais maduro também iremos divulgar, não só nesse sentido, mas noutro também virado para ensinar
pais, não só a serem pais, mas também a lidarem com alguns comportamentos dos meninos, ter mais aqui estes apoios direcionados aos pais, porque a meu ver é o que faz sentido, porque não podemos esperar que numa hora de consulta se mude um comportamento que depois em casa ou na escola não existe nenhuma mudança para a criança também melhorar o comportamento, não é? Nós não fazemos milagres, gostávamos, mas não os fazemos. Aqui a questão é todos trabalharmos juntos no mesmo sentido, e aí sim há muitos pais, que eu digo pais, também digo educadores, professores, outros técnicos também de saúde ou de educação, também precisam muitas vezes de serem orientados no melhor caminho para que todos em conjunto consigamos que aquela criança tenha o melhor desenvolvimento possível. Mas temos manuais que ajudam os pais, pelo menos, a perceber ou a detectar alguns erros de comportamentos de nós próprios, não é? Pais. Sim, atualmente existe muita informação também na internet. É preciso saber aquela que é verídica e aquela que é palha, digamos assim. Isso é muito importante, mas isso em qualquer coisa, se tivermos uma dor em algum lado e se colocarmos isso no Facebook, na internet, o mais provável é que encontremos um cancro por ali naquelas informações e ficamos logo em alerta. Portanto, é fundamental termos essa triagem do que é informação boa e credível daquela que só está lá por estar. Mas sim, atualmente existe muita informação, seja em livros, seja na internet, ou facilmente também conseguimos falar com alguém de saúde e podemos ter essa informação de, ok, estou a fazer isto, estou a fazer bem, não estou a fazer bem, a minha criança tem este comportamento, o que é que eu devo fazer, o que é que não devo fazer, que estratégias devo adotar, estou a fazer bem, não estou, pronto. Porque depois, subcarregado aqui é o problema, ou eventual problema de uma criança, seja ela as birras, seja ela a manipulação dos pais, a oposição desafio, que é fascinante para mim, mas não é fascinante para os pais, é os miúdos fazerem tudo ao contrário, é dizer, vais ficar de castigo, e a criança, que bom, vou ficar de castigo, eu quero mesmo ficar de castigo, e a gente fica ali, mas o que é que eu posso fazer para ter impacto negativo naquela criança? Ou, por exemplo, não deites isso ao chão e ela deita, é mesmo ali o prazer de fazer ao contrário. Pronto, e muitas vezes os pais precisam de algumas orientações, se calhar mudar algum tipo de comportamento, se calhar ignorar algum tipo de comportamento que chama ali a atenção, como há uns tempos uma professora me dizia, eu perco 1 hora sempre a chamar a atenção ao aluno, perco a hora da aula sempre a chamar a atenção ao aluno, e aqui o aluno fica a ganhar, porque conseguiu de facto ter a atenção para ele, e os outros alunos ficam a perder, sobretudo aqueles que queriam estar ali com o intuito de aprender, portanto ficaram todos a perder, exceto aquele que de facto se estava a comportar mal. E é isso que nós não podemos deixar acontecer. Tem que haver aqui o reverso da medalha. Claro que custa muito e os pais, sobretudo, vamos falar aqui da típica birra no supermercado, que é constante, não é? Custa muito ignorar aquele comportamento. As deitadas no chão, espernear, os gritos, as pessoas todas a olhar. Às vezes há a tentação de ceder e toma lá os cereais ou o jogo para te calares, para não passar esta vergonha. Há essa tentação de ceder, mas isso está a agravar o problema. Isso, temos que pensar como as crianças, em primeiro lugar. E a criança o que pensa é, ok, então se eu fizer isto eu ganho. Pronto, então eu faço. E se não me ouvirem, berro mais. E se não me ouvirem, esperneio mais. Pronto, até conseguir. Mas a partir do momento que a criança perceba que não consegue, se calhar já não vai repetir o comportamento. Para quê? Porque ela própria também se cansa. Ela própria também fica exausta. Se calhar não vai querer passar por isso porque não vai conseguir aquilo que quer. E temos que pensar um bocadinho assim. Pronto, e nesse sentido há pais que precisam de ser orientados. Basta às vezes uma pequena mudança e não podem querer que o filho mude sem haver mudanças em casa também. Ou que o aluno mude sem haver mudanças na escola também. Muitas vezes isto é como um filme. A história não vai ficar bem se for só uma personagem a mudar. Temos que ser todos a mudar a história. E às vezes é complicado isso acontecer, mas é possível. Tem aí alguns manuais que nos pode sugerir para os pais? Sim, eu tenho aqui, trouxe 3 livros. Eu se calhar ia já partilhar também é nossa, também é da doutora. Na página da rádio, para quem está lá em casa nos poder ver também. Mas os livros que eu trago aqui para pais são 3. Trago aqui um que é da Andreia Vidal e se chama 365 ideias para tirar os seus filhos da frente da televisão. Isso é um ótimo tema, doutora. Sim, é um para cada dia, tirando os outros anos, o ano extra, mas este é excelente porque... Posso pegar? Claro que sim, eu vou já partilhar aqui também. Até porque ele é muito apelativo e já ajuda aqui com várias ideias
brinquedos caseiros, jogos divertidos, receitas, deve ser muito giro fazer receitas com os mais pequenos. Até podemos dar aí algum exemplo de alguma que aí esteja. Brincadeiras fora de casa, que também acho que é muito interessante, muito importante, porque ajuda também, sem dúvida, aqui os pais a também, no fundo, arranjarem atividades engraçadas para poderem fazer com os seus filhos. E, de facto, o livro também, apesar de ser para pais, tem aqui imagens bem apelativas que podem também ajudar os pais até a serem criativos, não é, doutora? Exatamente. E às vezes pensa-se que temos que passar uma tarde com a criança para lhe poder dar aquela atenção devida. Às vezes não tem que ser uma tarde, porque muitas vezes essa tarde não tem aquela qualidade esperada. O pai ou a mãe estão ali, sim, estou-te a ouvir, podes falar que estou-te a ouvir, mas não estão a olhar para a criança, não estão de facto a ouvir. Estão ali com o ouvido ativo, mas o processamento, a informação não está a chegar lá com qualidade. O importante é nós pararmos e ver qual é a nossa prioridade. Neste momento vou dedicar este tempo ao meu filho. Pronto, vou estar com ele, vou estar a brincar com ele, vou estar a sujar-me com ele, vou estar a fazer coisas, mas com ele, vou estar 100% disponível para ele. E é importante é isso. E isso também vai ao seguimento de outro livro que trouxe aqui. E não sei se... Tem aqui, deixe-me só aqui dizer que eu encontrei aqui um muito engraçado, que é o pote Socorro, estou aborrecido, que é uma coisa muito gira. Que é um pote onde deixam algumas sugestões divertidas e sempre que o filho estiver aborrecido, o pai manda o filho ir buscar um papelzinho ao pote para fazerem algo divertido. Por exemplo... E aí joga um bocadinho o fator surpresa. Por isso é que há tantas pessoas a jogar na raspadinha, porque o fator surpresa cativa sempre o ser humano. Mas verdade. Isso fazendo um bocadinho aqui a comparação, e então podem ser ideias super simples, como, sei lá, aí apela também um bocadinho à criatividade e depende um bocadinho dos gostos de cada filho e cada pai. Mas podem fazer qualquer coisa e assim nunca sabem, ou nunca estão naquela indecisão, o que é que vamos fazer? Eu não sei. Então, olha, é o que sair, é o que se faz. Isso é muito interessante, de facto. Este livro é mesmo muito engraçado, muito interessante mesmo. Tem aqui ideias giríssimas, almofada para a fadinha dos dentes, por também exemplo. É daquela tradição muito antiga, quando os dentes começam a cair, não é, doutora? Sim. Não sei se atualmente os pais ainda têm esse tipo de abordagem. A minha ainda não caiu nenhum dente, mas já ouvi muito falar desta fadinha dos dentes. Sim, são pequeninas coisas que nos... não é estar aqui a pôr, como os pais muitas vezes pensam, ou outros adultos pensam, estamos a pôr ideias na criança de coisas que não existem, como o Pai Natal. Mas se nós estivermos a ver bem, nós próprios adultos acreditamos em coisas que podem não existir. Não é? E daí será muito importante também criar aqui este mundo da fé e das crianças com os brinquedos que elas gostam, seja um amigo secreto, seja a fadinha dos dentes, seja quem for, não é? Temos aqui também as tais receitas que este livro também traz, como a broa de pão, por Deus. Tem aqui as quantidades para fazer a broa e tudo. Tudo. Muito giro. Isso é muito importante, não só para a nossa barriga, obviamente. E para as crianças, para deixarem a cozinha uma desgraça absoluta, mas também. Deve ser muito divertido. Mas aí trabalham-se também muitas coisas. Isto falando da questão da estimulação cognitiva, trabalha-se muito a amassar a massa, a questão aqui da motricidade, os músculos, tudo se está a trabalhar também. A criatividade, de colocar as coisas mais bonitas, porque as crianças não fazem um bolo que não seja bonito, não é? Querem pôr sempre qualquer coisa, umas estrelinhas, umas bolinhas, umas coisas quaisquer. Isso apela muito à criatividade, que eu acho que falta muito trabalhar hoje em dia. Tem aqui a sugestão do beijinho doce, que é um beijinho que ninguém vai querer recusar, que é leite em pó, leite de coco e açúcar em pó. É uma receita pequenina, mas que diz aqui, como dica fundamental, é que o beijinho é aquele beijinho que ninguém vai querer mesmo recusar. E este livro está também como sugestão na nossa página oficial do Facebook, para que possam então ter 365 ideias para tirar os seus filhos da frente da televisão, e eu adiciono o computador, que também é um vício tremendo que as nossas crianças têm cada vez mais, não é, doutora? Computador, smartphone, etc. E essas ideias também são muito importantes para as crianças explorarem outras coisas, não é? E até verem, por exemplo, pegando no exemplo da cozinha. Afinal, até gosto disto. E quem sabe um dia
podem nem fazer de profissão, mas fazer daquilo um talento que ali está, escondido, mas que nunca exploraram, e se exploraram, então conseguem perceber que têm talento nessa área. Eu tenho aqui mais outros 2 livros, mas também informo que quem quiser, depois que seja emprestado, que queira ler o livro, também se pode dirigir ou contactar-me, mas pode também se dirigir à Psidocar e pedir o livro emprestado. Esse ou outros que nós tínhamos lá. Porque nós também sabemos que às vezes comprar livros não é uma coisa fácil, por um lado porque não sabem que livro comprar, qual será o mais adequado para aquilo que, que lhes interessa, e muitas vezes também sabemos que não há muitas posses monetárias para a compra dos livros. Portanto, os livros que nós temos na Psidocar também os podemos facultar a pais, e temos-lo feito muitas vezes como sugestão, ou mesmo por pedido dos pais, temos facultado alguns livros para a leitura dos pais. Pronto, essas imagens aqui das 365 ideias, têm também mais alguns para partilhar. Sim, eu trouxe aqui mais 2 livros. Um deles é de uma colega, que é colega no sentido de profissão, que é a Rita Castanheira Alves, que se intitula A Psicóloga dos Miúdos. Já coloquei mesmo o livro, a imagem do livro no Facebook, e trata-se de um guia prático para todos os pais. Tem dicas, tem exercícios e estratégias para educar os miúdos com aquilo que os pais querem, que é sem stresses, sem birras e sem dramas. Portanto, é um livro um bocadinho mais técnico também, mas que os pais podem ler. Traz aqui diversos temas que os pais podem se interessar, e caso não se interessem para já, podem ter interesse em saber como no futuro lidar com algumas dificuldades. Por exemplo, digo aqui algumas passagens do livro. Numa primeira parte temos assuntos de toda a vida e mais além, como por exemplo as rotinas, os elogios, a frustração, a autonomia, que acho que tem que trabalhar um bocadinho mais a autonomia. A autonomia passa por exemplo, fazer a cama já sozinho, atar os sapatos sozinho, fazer essas coisinhas já sozinho, dar-lhe as suas atividades diárias. Os limites também, a solidariedade, o errar. É muito importante as crianças perceberem que errar é uma coisa normal, que faz parte, não é uma coisa má. Não ficarem ansiosos, como vejo muitas vezes ficarem ansiosos porque têm medo de errar, mas errar é uma coisa normal porque nos vai mostrar como fazer bem. O arriscar, a literacia emocional, etc. Muitos outros assuntos. Depois temos aqui, imagine-se que houve aqui uma criança que perdeu um pai ou perdeu um avô, alguém significativo. Este livro também ajuda a falar da morte, das doenças, do divórcio, entre outros temas. E depois assuntos mais chatos, que são, por exemplo, adaptação à escola, aquelas crianças que não querem ficar na creche, ou aquelas crianças que não querem estar na escola, as dormidas, as refeições e os banhos, as necessidades básicas, explicar um bocadinho para isso, o dilema de ter um irmão e não se dão. O que é isto? Será que têm problemas? Será que não gostam do outro? Andam sempre à porrada, andam sempre às bocas, tiram as coisas um ao outro, são invejosos. Explicar aqui, este livro também explica um bocadinho o que é esperado. Sim, é esperado que os irmãos se deem mal. Sim, isso é um facto. Normalmente os irmãos deem-se mal, ou seja, tenham momentos em que se dão mal, não é para sempre, mas tenham aquelas brigas, aquelas picardias. Isso é normal, é saudável, são irmãos. Mas também perceber o que é que já não é normal. O que é que pode estar ali a criar um conflito emocional que depois, a longo prazo, se cria aqui uma inimizade e conflitos mais graves ao longo da vida. Depois temos aqui um capítulo só para crescidos, em que diz, por exemplo, não gosto do meu filho, o que fazer? E há situações assim, de rejeição da mãe para o filho, ou do pai para um filho, não gostar do filho, o que é que acontece, o porquê é que está a acontecer. Outro capítulo que diz a culpa é sempre dos pais, e existe muita sensação ou sentimento de culpa por parte dos pais quando as coisas não correm bem. Muitas vezes os pais dizem, pois eu sei que devia ter feito de outra forma, eu sei que a culpa é minha. Às vezes pode ter sido impulsionado pelo pai, mas tirar aqui um bocadinho esta culpa de cima dos pais, porque às vezes fazem, como eu disse há pouco, fazem o que sabem, precisam de ser orientados de outra forma. Vou atirar-me da janela, que é quando tentamos tudo e nada funciona, então se calhar o melhor é tirar-me da janela, provavelmente. E os pais também são pessoas, ou seja, isto também apelar aqui um bocadinho a que aquelas mães mais dedicadas, aqueles pais mais dedicados, não se esqueçam que também são homens e mulheres, também têm uma personalidade. Existem imensas mães, há uns tempos tivemos um grupo de mães, e o que eu percebi é que existem imensas mães que se esquecem delas.
Há quanto tempo não vão ao cinema? Há quanto tempo não leem um livro? Há quanto tempo não vão a um cabeleireiro? Não se mimam? Não vão jantar fora com o marido? Há muito tempo, porque são mães. É a mãe do, é a mãe do, é o pai do. Então, mas são também pessoas e, portanto, também não se podem esquecer disso. Pronto, este livro é então da Rita Castanheira Alves e chama-se A Psicóloga dos Miúdos e é o guia prático para todos os pais e também professores e educadores que tenham interesse. E o terceiro livro que eu trago é de alguém que as pessoas já conhecem, que é o Quintino Aires, Joaquim Quintino Aires. Há quem goste, há quem odeie. Eu, como colega, acho bastante assertivo em alguns temas, noutros, se calhar, pronto, mas respeito, obviamente, a opinião dele. De qualquer forma, este livro é muito interessante e chama-se 15 Minutos com o Seu Filho. Tudo o que precisa saber tudo o que o seu filho precisa é de tempo e de qualidade. E isto é um bocadinho aquilo que eu falei há pouco, que é, não precisamos estar uma tarde com a criança, basta é que aquele tempo que estamos com a criança seja de qualidade. Portanto, este livro é muito interessante no sentido em que, dos vários temas que é para falar, por exemplo, um tema aqui que é sou o melhor amigo do meu filho. Esta é uma frase ou é um conceito que muitas vezes suscita algumas dúvidas, porque os pais não é para serem amigos. Ou, então, mas os pais também têm que ser amigos, também têm que estar a ouvir. Isto é um dilema que às vezes depende muito da perspectiva de cada pessoa. Pronto, mas nesse sentido, dos vários temas, o Quintino coloca aqui o que falar ou o que é que a criança ou o jovem espera que o pai fale mediante a idade. Por exemplo, só para ver aqui... Aqui algumas situações de conflito com as crianças. Por exemplo, aqui nos traumas, dos 2 aos 3 anos. Agora ele já anda e fala. E este mesmo padrão pode surgir um pouco escondido. Pronto, ou seja, o que nós falamos com uma criança de 2 e 3 anos não é o mesmo que falamos com um adolescente dos 16 aos 20, por exemplo, ou um jovem adulto dos 16 aos 20. Portanto, temos que adequar, quer seja o tempo, quer seja a qualidade e o tipo de conteúdo que vamos falar com cada criança. Portanto, às vezes os pais, sobretudo adolescentes, porque eu já emprestei este livro, sobretudo a pais de adolescentes, ok, mas o meu filho está assim, está mais introvertido, não fala connosco, não desabafa sobre as coisas da escola, então o que é que eu tenho que fazer? Ok, então tem aqui um bocadinho um guia, obviamente também dou a minha opinião, mas para os pais que procurem ainda explorar outras situações, outros temas de conversa, tem aqui um guia que, mediante a idade, a faixa etária daquele filho, podem adaptar ou adequar a conversa, não é? Não resulta, por exemplo, estarmos a falar com um adolescente e obrigá-lo a contar-nos as coisas do dia. Mas tens que contar tudo à mãe e ao pai, isto não resulta. Não é? Se ele não vai espontâneo contar, obrigado muito menos. Portanto, é preciso ter atenção também a adequar o tipo de conversa, não falar já de uma forma muito super protetora com os filhos, quando ele se calhar já tem aquela autonomia e responsabilidade suficiente para termos uma conversa com um adolescente, já não são aquelas crianças, apesar de às vezes também fazerem-se um bocadinho de inocentes e sabe bem ter a comidinha já na mesa, a roupinha já lavada, a caminha já feita, isso sabe bem. Agora, se nós queremos ser adolescentes e se já temos idade para ser adolescentes, os pais também têm que adequar um bocadinho a conversa a ter com esse adolescente, mas tê-la com qualidade, não é estar, como muitas vezes vejo também, sobretudo quando nós vamos almoçar ou jantar, porque já não se vê crianças sem os telemóveis, não é? Mas vejo muitas vezes os pais também com os telemóveis, a criança ali a pedir atenção e o pai já vai, só que nunca vai, não é? Porque dá ali a aprendê-lo qualquer coisa que naquele momento o pai considera mais importante, mas se calhar perdeu-se ali um momento de conversa, perdeu-se ali um momento de relação importante para a criança, em que ela tinha vontade de contar ou de mostrar alguma coisa àquele pai ou àquela mãe, e isso foi perdido porque o pai naquele momento tinha uma prioridade. Portanto, não perder estes momentos em que a criança ou o jovem, de forma espontânea e voluntária, também nos pede a atenção. E é muito importante estarmos aos sinais deles. Temos aqui, para os pais, 3 grandes sugestões. Sim. Que deixamos aqui também na página oficial do Facebook da Rádio Limite. Lembrando então que a doutora Marisa disse também que pode facultar estes livros para empréstimo. Sim, e temos muitos mais. Existem muitas coisas, muitos livros, muitas obras interessantes hoje em dia e algumas nós temos na Psi-Educar. Portanto, caso os pais tenham também interesse, é só visitar-nos. Alguns já nos conhecem e, portanto, se precisarem,
Nós damos algumas indicações de livros que achemos adequados para o caso em questão e a pessoa pode facilmente levá-lo para casa e ler. Fazemos agora uma pausa para os comerciais da Rádio Limite e voltamos já a seguir. Convidamos-la a continuar desse lado, porque agora temos também dicas para aprender os seus filhos mais à leitura e também alguns jogos que vão ser de todo importantes, certamente, para também aqui ajudar a que possa criar estratégias para conseguir cativar também os mais pequenos para a leitura e para outro tipo de jogos, sem ser os jogos digitais desta era que tanto se fala. Vamos então até aos comerciais. Até já. Mais rápido do que as nossas caixas? Só mesmo online. Como funciona? Primeiro crie a sua conta na loja online Intermarché em www.lojaonline.intermarché.pt. Depois faça a sua encomenda e a seguir deve escolher a opção levantamento no Drive e indicar o horário que lhe é mais conveniente para levantar a sua encomenda no Drive do Intermarché. E já está! Simples, cômodo e rápido. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. Já pensou como era viver sem poder ver? Preocupe-se com a sua visão. Visite a Ergovisão. Temos consultas de optometria gratuitas, consultas de oftalmologia com os melhores especialistas. Aproveite a promoção. Lentes unifocais Ray-Ban desde 139€ e progressivas a 369€ com tratamento anti-reflexo. Contacte-nos através do telefone 232 374 155 ou dirija-se à nossa loja situada na Avenida 5 de Outubro, em frente ao Coreto, em Castro Daire. Quer saber qual o melhor pacote de televisão entre os 3 operadores? Sabe onde carregar o seu telemóvel ou pagar faturas sem qualquer custo? Onde ter as melhores marcas de smartphones aos melhores preços para toda a família com possibilidade de crédito sem juros? Na Fonaus encontra todas estas ofertas e muito mais. Adira já ao novo pacote para começar a poupar e receba a melhor oferta do mercado. Fonaus em Castro Daire, junto ao Pantera. Agora, a Eletrosanitária oferece-lhe apoio diretamente na sua obra. Para além do material elétrico, na Eletrosanitária encontra uma grande exposição de ambientes de casa de banho e de cozinha. Eletrosanitária, representante exclusivo da marca nacional Dominó e das espanholas Ibero, Unicer, Sicogres. Eletrosanitária, materiais de construção, na Avenida Maria Alcina Fadista, em frente ao Complexo Esportivo de Castro Daire. Visite o nosso site em www.eletrosanitaria.com. Eletrosanitária, mais de 25 anos de qualidade e honestidade. Se queres aliviar o stress, queres emagrecer, queres mudar o teu estilo de vida, queres saúde, seja qual for o motivo, se queres, o Gapa Fit Health Club dá-te uma ajudinha. No Gapa Fit tens treino personalizado e ainda aulas de zumba, step, localizada, secret, insanity, Gapa Attack, yoga, jump e ainda yoga para crianças. No Gapa Fit defines os teus objetivos e tens uma equipa de professores à tua disposição. Acaba com as desculpas e visita-nos na Avenida 5 de Outubro e na Rua da Aguieira, em Castro Daire, ou ainda no nosso novo espaço em Oliveira de Frades. Ou liga 232 371 330. Pacotes disponíveis para família e estudantes, associações esportivas, GNR e bombeiros. Já não há desculpas para não ir ao ginásio. Se queres mudar, o Gapa Fit vai te ajudar. A florista Flor da Seara quer estar consigo em todos os momentos da sua vida. Rosa peito na roda. Fazemos todo tipo de arranjos, sempre ao gosto do cliente. Serviços de casamentos, batizados, funerais e todo tipo de eventos. Com uma secção de sementes e plantas, temos ainda vasos e peças decorativas. Visita a Flor da Seara, que fica na Rua da Seara, lote 14, loja B. Não sabe onde é? Eu explico. No início da Rua Sentido Único, junto à estrada principal, onde era a Feira de Castro Daire. Na Rua da Seara, lote 14, loja B. Ou contacte pelo 918-012-888 ou ainda 232-098-874. Estamos abertos à hora de almoço. Rosa peito na roda.
Se o nosso bem-estar é tão importante, porque é que despendemos tão pouco tempo para cuidar dele? Tudo serve de desculpa. O dinheiro, o tempo, o cansaço. Habituámo-nos a ir ao médico só quando sentimos alguma dor, em vez de o visitarmos regularmente para as evitar. Há formas que só alinhadas e completas é que fazem sentido, assim como o seu sorriso. Uma boa saúde oral não pede muito, pede manutenção. Não precisamos de muitas consultas, precisamos de boas consultas. Cuide de si e de quem o rodeia. Clínica do Coreto, um nome que distingue pela tradição, uma marca que reconhece pela competência, um lugar onde vai querer voltar pela simpatia. Marcações através do 232 315 483 ou através da nossa página oficial do Facebook. Estamos no Largo da República, junto ao Coreto, no coração de Castro Daire. Clínica do Coreto, mais pela sua saúde. Os melhores preços estão sempre perto de si. Mini preço de Castro Daire. Rissóis de pescada, carne e camarão, 8 unidades da marca Dia, 85 cêntimos. Gelatina sem açúcar de ananás e morango da marca Dia, 53 cêntimos. Jardineira e ervilhas ultra congeladas da marca Dia, o quilograma, 79 cêntimos. Promoção válida até ao dia 7 de junho. Mini preço de Castro Daire, ao seu lado com os melhores preços. Se a segurança lhe interessa, se dá valor à qualidade, se gosta de transparência, escolha a Escola de Condução Castro Daire. Carta de condução de motociclos ligeiros e pesados. A Escola de Condução Castro Daire também é centro de formação licenciado pelo IMT para a formação de motoristas CAM e TCC, com novos preços nestes serviços. As aulas de código têm um novo horário, entre as 14 e as 21 horas, com transporte gratuito para as aulas e regresso a casa. Estamos na rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa, número 31, junto à GNR, em Castro Daire, com o número 917-773-717, do grupo Faciforma, Escola de Condução Castro Daire. Saiba mais em www.faciforma.com. Deseja viajar para a Suíça com todo o conforto e segurança? Então opte pelo Montemuro Viagens e Turismo. Viagens Portugal-Suíça e Suíça-Portugal às terças e sextas-feiras. Ainda pode usufruir de serviços de convívio e excursões, coletivos de crianças e aluguer de autocarros. Tudo isto a um preço acessível. E agora também com transporte de mercadorias. Estamos na Avenida Inocêncio Cruz, Bloco 4, Reis do Chão, em Castro Daire. Contactos pelos números 918-859-395 ou ainda 00417-948-98138. Montemuro Viagens e Turismo. Deseja-lhe uma boa viagem na nossa companhia. Porque quem não é falado não é lembrado, a Rádio Limite tem para si um vasto pacote de soluções para a melhor divulgação da sua empresa. Fazemos o spot adequado ao seu negócio, com profissionalismo e a preços muito acessíveis. Para o maior sucesso da sua empresa, contacte-nos pelo 232-382-668 ou ainda pelo e-mail comerciais.radiolimite@gmail.com. E não se esqueça, quem não é falado não é lembrado. Há um mundo de sonhos onde reina a esperança, onde a fantasia pode acontecer. E quem entrar nesse mundo vai ser sempre criança e ser feliz sem medo de viver. Vem correr, pular, vem, vamos brincar. Vem comigo entrar nesta dança. Vem correr, pular, vem, vamos brincar a voar.
criança é acreditar que viver é doce como o mel. Abre as asas do teu coração. Ser criança é muito natural. Vai entrar num mundo de ilusão, até o sonho se tornar real. Vem comigo, eu quero te mostrar que a vida é como um carrossel. Ser criança é acreditar. Brinco, brinco, brinco muito todo dia sem parar. Seja em casa ou na escola, o meu trabalho é brincar. Brinco, brinco, brinco muito todo dia sem parar. Seja em casa ou na escola, o meu trabalho é brincar. É com bolas ou bonecos, com jogos ou com carrinhos. Abram os seus olhos. As óticas Duarte estão focadas em cuidar da sua saúde visual, com profissionais qualificados, com os melhores produtos, serviços e garantias. E a pensar em si, óculos completos de longe e perto, 69 €. Óculos completos progressivos, 229 €. Óticas Duarte, soluções à medida, com os melhores preços e 100% de garantia de satisfação. Porque andar na estrada exige segurança, procura a Escola de Condução Castrense, que tem agora uma campanha de preços imbatíveis para todas as categorias de cartas. Porque uma profissão exige carta de condução, aproveite e inscreva-se na Escola de Condução Castrense, com todas as categorias necessárias para uma futura saída profissional. A Escola de Condução Castrense faz exames no Centro Público IMT e em Centro Privado, com marcações em 7 dias e transporte incluído. Estamos situados junto às finanças, com o contacto 232 382 246 ou 966 651 124 ou e-mail escolaconduçãocastrense@hotmail.com. Não decida sem visitar a Escola de Condução Castrense, que oferece o melhor preço e condições de ensino para o seu sucesso. Mira Serra, há 21 anos a servir os nossos clientes. Comércio de viaturas novas e usadas com assistência pós-venda, com as melhores facilidades de pagamento e sem entrada inicial. E ainda com oficina própria no stand. Venha conhecer as nossas variedades de automóveis, carrinhas, comerciais, pick-ups e furgões. Mira Serra espera por si nos seus stands em Castro Daire e Viseu. Visite-nos ou ligue 919-360-134. Mira Serra, dentro dos nossos veículos circulam as urgências, expectativas, os negócios e as esperanças das empresas e particulares. É por isso que acreditamos que a melhoria dos nossos serviços é uma reta sem fim. Não esqueça, Mira Serra, cada cliente é um compromisso. Ao longo da minha vida consegui assumir o controle de muita coisa. Um carro, uma casa, uma empresa, uma família e até a nossa saúde. Manter tudo isto seguro é fundamental. Por isso, conto com o auxílio e orientação de um corretor de seguros que me oferece as melhores opções de seguros para proteger tudo o que é mais valioso para mim. E você, já tem um corretor de seguros? A Souzel Corretores de Seguros tem mais de 25 anos de experiência no apoio aos mais de 16 mil clientes, fazendo dela a maior corretora de seguros da Zona Centro. Mais do que um simples seguro, criamos soluções de futuro. Visite-nos nos nossos escritórios ou no site www.souzel.pt. Mais rápido do que as nossas caixas? Só mesmo online. Como funciona? Primeiro crie a sua conta na loja online Intermarché em www.lojaonline.intermarché.pt. Depois faça a sua encomenda e a seguir deve escolher a opção levantamento no Drive e indicar o horário que lhe é mais conveniente para levantar a sua encomenda no Drive do Intermarché. E já está! Simples, cómodo e rápido. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato.
Venha visitar a loja de €1 em frente ao Intermarché, em Castro Daire, com venda de têxteis de lar, produtos de higiene e limpeza, cosméticos, bijuterias, flores artificiais e muito mais. Contacte-nos pelo 935 265 628. Loja de €1 em frente ao Intermarché, em Castro Daire. Na loja de €1 encontra ainda gás frio, a qualidade a baixo preço. Para poupar, a loja de €1 deve visitar. Precisa-se de funcionário urgente para construção civil. Entrada imediata no mês de junho. Empresa francesa Monteiro Maçonnerie com patrão português. Ligue já 937 167 636 ou 0033 698 843 093 e ainda 0033 616 911 701 ou pelo mail sarl.monteiro.maconnerie@outlook.com. E ainda pelo 0033 616 911 701 ou pelo mail sarl.monteiro.maconnerie@outlook.com. Já chegou a Castro Daire a sua empresa de espetáculos, On Tour Eventos, com sede em Belas, Sintra. E agora com filial no Mosteiro, em Castro Daire. Na On Tour Eventos pode encontrar tudo o que necessita para as suas festas. Artistas nacionais e internacionais, bandas com e sem palco móvel, bandas de tributo, DJs nacionais e internacionais e muito mais. Contacte-nos e peça o seu orçamento para o telefone 965 005 940. Este ano a sua festa pode ter o selo de garantia On Tour Eventos. A carta de condução tem um nome e um lugar. Escola de Condução Moderna. O melhor preço em Castro Daire, com condições de pagamento adaptados a si em qualquer categoria. Surpreenda-se e inscreva-se na Escola de Condução Moderna. Estamos disponíveis através do número de sempre 232 382 410 e nas nossas instalações junto à empresa Guedes. Aqui tens carta branca à carta de condução na Escola de Condução Moderna. Mais rápido do que as nossas caixas? Só mesmo online. Como funciona? Primeiro crie a sua conta na loja online Intermarché em www.lojaonline.intermarché.pt. Depois faça a sua encomenda e a seguir deve escolher a opção levantamento no Drive e indicar o horário que lhe é mais conveniente para levantar a sua encomenda no Drive do Intermarché. E já está! Simples, cômodo e rápido. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. Abre brevemente em Castro Daire Ferragens Valente. A casa que faltava em Castro Daire. Parafusos, rolamentos, anilhas, redes, tintas, fechaduras, batente, puxadores, pelador, ferramentas, todo o tipo de produtos para serralharia. Visite-nos na Avenida 25 de Abril em Castro Daire ou ligue para o 232 315 203. Ferragens Valente, a casa que faltava em Castro Daire. Restaurante Quinta da Ponte. Um espaço onde o requinte, a natureza e o romantismo são ingredientes servidos com o melhor da gastronomia portuguesa. Servimos batizados, banquetes, casamentos, aniversários, festas de convívios e aos domingos temos serviço de buffet. Restaurante Quinta da Ponte, faça-nos uma visita. Garantimos que vai querer voltar. Faça já a sua reserva pelo 232 374 147 ou ainda 939 903 662. Estamos em Pendilho, Vila Nova de Paiva. Restaurante Quinta da Ponte. Marcamos pela diferença. Toda criança tem o direito de bem viver, sem preconceito
direito de ter uma família, ter moradia, amor, respeito e educação, direito à saúde, ao lazer e alimentação. E se for especial, mais cuidado e compreensão. Direitos da criança, vamos todos defender. Se assim fizermos, novo mundo vamos ter. Direitos da criança, vamos todos defender. Se assim fizermos, novo mundo vamos ter. Toda criança tem o direito de não trabalhar, não pode ser explorada, oprimida ou usada, mas pode aprender a viver a solidariedade, semear a paz, pra colher a fraternidade. Direitos da criança, vamos todos defender. Se assim fizermos, novo mundo vamos ter. Direitos da criança, vamos todos defender. Se assim fizermos, novo mundo vamos ter. Todas as pessoas são amadas por Deus e todos têm o direito de viver e ser feliz. Mas as crianças precisam de mais cuidado e atenção. Salvem as crianças do nosso país, salvem as crianças do mundo inteiro. Ficaram então aqui também os direitos das crianças e elas têm também muitos direitos que devem ser respeitados, como foi aqui dito nesta musiquinha, que há pouco também já tínhamos a oportunidade de ouvir a música do Dia da Criança. Doutora Marisa, vamos continuar aqui para quem só chegou à nossa companhia agora. Eu sou a Cátia Cardoso, comigo está a doutora Marisa Pinto, psicóloga, que já nos ajudou aqui também a perceber o que é no fundo a criança e está também a ajudar aqui os pais a poderem compreender melhor as suas crianças. Já deixamos aqui também na página oficial do Facebook, a doutora Marisa acabou de partilhar algumas sugestões de livros que podem ser manuais interessantíssimos para que os pais possam ter outras formas de atividade com as suas crianças e vamos agora entrar numa fase em que vamos dar também miminhos às crianças, não é, doutora Marisa? Sim, claro que sim. E como eu dizia, quem não ouviu, eu repito que atualmente existem muitos livros dedicados às crianças, livros fantásticos com muitas cores, muitas imagens, personagens muito interessantes e apesar deles, ou eu achar que eles estão a ler um bocadinho menos, mas se calhar ainda não encontraram aquele livro ou aquela coleção ideal que vai ao encontro dos interesses deles. Vamos colocar agora, neste momento, as sugestões que eu trouxe de livros para crianças, vamos colocar no Facebook as imagens e eu vou falar um bocadinho de cada uma delas. Portanto, vi recentemente uma coleção que é do Bando das Cavernas, o livro chama-se assim, a coleção chama-se assim, e não sei precisar quantos livros são, mas ainda são bastantes, e cada um deles retrata uma situação diferente, mas que se passa na altura das cavernas. Eu comprei este, que partilhei aí também no Facebook, que é Os Amigos do Face Pedra. Achei muito interessante porque de facto vai buscar aqui um bocadinho a atualidade, porque as crianças sabem o que é o Facebook, sabem o que é a internet e portanto juntou um bocadinho de história, a leitura e um tema também atual que é o Facebook. Portanto, resumidamente, o que é que este livro trata? É naquela altura das cavernas, alguém tinha um computador e depois tinha uma conta no Facebook,
porque é impensável, só mesmo em histórias é que isto pode acontecer, mas é muito interessante a forma como o livro está construído, até porque na parte de dentro nós podemos ver que existe muita cor, as letras não são sempre do mesmo tipo de letra, existem letras maiores e letras de outras cores, de uma forma ou de outra, que apelam um bocadinho aqui, agarram um bocadinho aqui os meninos à leitura, não é aquele tipo de letra constante, cansativo, que eles abrem e dizem, ei, tenho tanta história ainda para ler. Não, tem muitas imagens, tem muita cor, todas as folhas têm uma cor diferente, têm um desenho diferente e o tipo de letra também está diferente. É um livro que eu começo a ler com algumas crianças e às vezes podemos não ter tempo para acabar e elas dizem-me, eu quero levar o livro para casa. Isso é muito, muito bom, é um aspecto muito positivo. Pronto, de seguida, tenho aqui um livro que já não é recente, já tem alguns anos, que é da Susana Tâmaro, e se chama O Cavaleiro Lua Cheia. De uma forma geral, trata-se de um menino um bocadinho mais forte, em que a mãe percebe que, de facto, ele tem feito com que tudo que houvesse no frigorífico desaparecesse do dia para a noite. E então aí justifica um bocadinho o porquê dele estar assim tão forte. Então a mãe decide colocá-lo num local em que as crianças entram lá fortes e saem muito, muito, muito magrinhas. Então se calhar é o ideal para aquela criança. A criança vai para lá, só que percebe-se que apesar da comida ser muito apetitosa, as crianças só fingem que comem, não comem de verdade. Então o que é que ele faz? Foge desse sítio. O resto da história, se quiserem saber, podem também nos pedir emprestado. Agora fiquei curiosa eu. Pois é, isto é mesmo para apelar, não podemos contar tudo, não é? Mas outro livro que eu trago aqui é um clássico, que é O Príncipezinho. É um livro direcionado a crianças, mas também a adultos e a adolescentes e a pessoas com mais idade. De certo que a maior parte das pessoas já ouviu falar, pelo menos já viu a capa, sabe do que é que se trata. E, para quem não conhece. Para quem não conhece, trata-se de uma história de um menino que faz aqui um monte de descobertas, mas eu acho que é um livro muito personalizado a cada pessoa, ou seja, normalmente o que se diz deste livro é quem o ler vai encontrar aqui algumas orientações para os seus próprios dilemas, para a sua própria vida. Portanto, o resumo do livro é um bocadinho isto, é um menino que passa por muitas experiências e algumas relações e o resto... Quem tiver interesse ou quem eventualmente já leu deve ter percebido que vai encontrar aqui algumas sugestões e algumas indicações e frases que vão orientar um bocadinho aqui o sentido da vida. Uma delas, que é das mais conhecidas, é tu és responsável por aquilo que cativas, não é? É o mesmo que dizer, nós quando criamos uma relação com uma pessoa, não podemos de um momento para o outro desligarmos dessa pessoa sem um motivo aparente e não esperar que essa pessoa fique magoada. Portanto, somos responsáveis, temos que regar as nossas relações de amizade, de afeto e familiares também, senão elas não vão sobreviver. Mas temos que ter noção que se aquela pessoa se interessou por nós também temos que ser responsáveis por isso, porque fomos nós que cativamos. Nesse sentido, acho que é um livro muito interessante, também para adultos. Outro que trago aqui, da Alice Vieira e de Ricardo Cabral. Alice Vieira já deve ser um nome que a maior parte das pessoas conhece. Algumas vezes já partilhei este livro também no Facebook da Psi Educar, que é muito interessante. Chama-se Expressões com História e é um livro que mostra às crianças o motivo de se dizerem determinadas expressões e conta uma história em relação a essa expressão. Eu vou dizer aqui algumas que as pessoas devem conhecer. Por exemplo, não perceber patavina. Nós usamos muitas expressões no nosso dia-a-dia, no meio das nossas frases, e as crianças levam aquilo muito na parte literal, não é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, se calhar as crianças vão tentar andar ali com a água na pedra a ver se aquilo fura, porque levam isto na parte literal, não tem ainda aquele pensamento abstrato de pensar isto com outro sentido. Portanto, não perceber patavina, tirar o pai da forca, andar à nora... Como é que se explica isso a uma criança? Com histórias, dando exemplos. Por exemplo, nesta situação, então, significa que isto aconteceu, é o mesmo que dizer tirar o pai da forca. Por exemplo, tirar alguém de uma situação complicada, mas isto explicado. Não basta dizer isto, tirar alguém de uma situação complicada. Tem que haver aqui uma história para que, na linguagem da criança, ela entenda o que quer dizer aquela expressão. Ser calhandreira, por exemplo. Há aqui muitas que as crianças nunca ouviram falar, também porque há expressões que se utilizam mais nos locais do que noutros, não é? De pequenino se torce o pepino, nós utilizamos muito esta,
respostas, quando as crianças começam a fazer algo muito bem desde cedo, e então significa que se treinarem, numa fase adulta ainda conseguem fazer muito melhor. Pronto, e por último, e como quase toda a gente gosta do Cristiano Ronaldo, nada melhor que haver um livro sobre o Cristiano Ronaldo que, de facto, as crianças se interessem logo, nem precisam ler a história, mas por haver aqui o nome do Cristiano já se interessam em ler. Pronto, é um livro também da Andrea Vidal, a mesma autora que trazia as tais ideias para tirar as crianças da televisão. E é um livro com muitas imagens, que conta aqui um bocadinho, não é a história fiel do Cristiano Ronaldo, mas de uma forma muito ilustrada e com alguma imaginação à mistura. Fala aqui um bocadinho da história do Cristiano, ainda quando a mãe estava grávida, a primeira palavra que ele disse foi bola, depois deu um pontapé na chupeta que foi ter a Portugal Continental. Portanto, há aqui muitas formas também de contar às crianças aqui o percurso do Cristiano E que Ronaldo. o sonho se pode tornar realidade, não é? E que o sonho se pode tornar realidade, independentemente do local onde nascemos, da família onde nós estamos, da cor da nossa pele, da nossa linguagem, do nosso idioma. Portanto, basta querer, basta termos aquela força e aquela energia para fazer coisas, porque na teoria é tudo muito bonito, mas na prática é que se vê realmente as coisas feitas. E pronto, estes livros, mais uma vez, também podem encontrá-los na página da Rádio Limite, na página do Facebook, e quem tiver interesse destes livros e outros, porque de crianças temos lá muitos mais, se tiverem interesse em que os vossos filhos ou os vossos educandos comecem a ler alguma coisa que de facto vá ao encontro dos interesses deles, podem ir ter connosco e nós depois damos algumas sugestões e levam um livro para casa emprestado para ler. Pronto, neste sentido são estas as... E jogos? Jogos. Eu coloquei aqui... Antes de mostrar algumas imagens, eu coloquei aqui uma lista dos jogos tradicionais ou brinquedos tradicionais para as crianças, os melhores e aqueles que nós devemos desde cedo também começar a incluir nas aprendizagens e nas brincadeiras das crianças. Os Legos, que são dos jogos mais completos, sobretudo aqui para o raciocínio, para a lógica, para as construções, os puzzles igualmente. Jogos simbólicos, como as casas, as bonecas, os carros. Chamar aqui um bocadinho a atenção que, por serem meninas, não têm que ter só bonecas e por serem meninos não têm que ter só carros, não é? Ainda há uns tempos vi no programa de televisão um menino a dizer: mas eu também queria brincar com bonecas, eu queria um nenuco para meninos. Pronto, é uma solução porque eles também gostam e não é nada de novo dizer que já se viu um miúdo a brincar com um carrinho de bonecas, não é? Eles gostam, são brinquedos são para crianças, independentemente do sexo. Jogos de construções, jogos de leitura também se podem fazer. Muito importante as pinturas, as moldagens, a plasticina. Mas cada um desses brinquedos é para uma etapa definida, sim, não é? Sim, falo no geral. Estamos a falar no geral. Falo no geral. Até depois depende muito da sensibilidade. A criança pode nem gostar... Despertar mais para um brinquedo que para outro Pode também, nem gostar não é? de pegar em coisas como plasticina, ter muita atenção também a esses aspectos. Depois temos os joguinhos mais tradicionais, como as cartas, o dominó, o micado, o jogo do galo, o jogo das damas, os jogos do tabuleiro no geral. E ainda outras atividades, como a bola, correr, saltar, o elástico, a corda, etc. De referir ainda que muitas vezes os pais acham que está a brincar, não está a fazer nada, tens é que estudar, ou tens que ir ajudar a tua mãe, ou tens que ir ajudar o teu pai, ou tens que ir arrumar o teu quarto, mas os pais muitas vezes esquecem-se de que o brincar é o momento de maior aprendizagem da criança. E o Eduardo Sá, conhecido psicólogo também, dizia que deixem as crianças brincar mais e encurtem o tempo de aulas e alarguem o tempo de recreio, e de facto a solução passa um bocadinho por aí, porque as crianças estão cheias de trabalhos de casa, estão cheias de atividades que muitas vezes nem lhes dizem nada, mas agora é um bocadinho, é importante para elas, mas é um bocadinho estar a subcarregar com tantas atividades e depois quando chega a hora do brincar já estão tão cansadas que não brincam, mas isto depois traz consequências, quer seja na construção da personalidade delas, na demonstração dos afetos, porque é no brincar que as crianças demonstram muitas situações, por exemplo, como é que o pai falou com ela, aquilo que não gostaram, aquilo que gostaram, as coisas que fizeram na escola, é através da brincadeira que o mostram. Portanto, há que haver esta noção de que as crianças precisam de mais tempo para brincar. Apelo aqui um bocadinho, já que estamos no terceiro período,
para fazer aqui uma pausa nos trabalhos de casa até para o ano, até setembro, por favor. Elas estão cheias de trabalhos, estão cheias de muita coisa e estão cansadas. Eu noto nas nossas crianças estarem cansadas, exaustas, e eu acho que a escola tem que ser uma coisa que lhes cause prazer, gostem de lá andar, gostem de aprender. E atualmente eu vejo cada vez menos isso. Vejo a escola como uma seca, uma obrigação, ter que saber, ter que aprender, porque há uma sobrecarga de trabalhos e às vezes são trabalhos que não lhes dizem nada, elas ainda não perceberam o sentido daquilo, estão a aprender porque têm mesmo que ser, mas têm que aprender com gosto, com sentido. Tudo na nossa vida tem que ter um sentido, senão nós vamos perder o interesse, e falta isso, essa sensibilidade de mostrar às crianças o sentido daquilo que estão a aprender. Pronto, mas não esquecer do brincar. Os intervalos são muito importantes, é onde elas de facto andam mais libertas, expressam as suas emoções, aquilo que querem, e chegam a casa e têm tantos brinquedos, porque cada vez mais as crianças têm o quarto cheio de tralha, digamos assim, mas depois não têm tempo para brincar, porque chegam a casa, vão fazer os trabalhos de casa, depois vão jantar, e depois, quando dermos conta, é hora de ir dormir, porque amanhã tem que se levantar cedo e vir novamente para a escola. E no fim de semana, muitas vezes, têm algumas atividades com os pais, que também é importante, obviamente, mas o brincar também é importante, deixá-las estar no mundo delas ou com outras crianças a brincar. E ter esta noção que o brincar é um momento dos mais importantes nas crianças, na construção de tudo aquilo que é ser criança. Pronto, para além dos tradicionais, além disso vou colocar já aqui as imagens no Facebook de algumas imagens de algumas fotografias que eu tirei a alguns jogos que eu acho que são importantes. Vou colocar aqui e falar um bocadinho do que é que estou aqui a mostrar. Entretanto, vamos dizer também aos nossos ouvintes que têm mais idade e que também já foram outrora crianças, que possam partilhar connosco os jogos que se jogavam antigamente e como é que eles usavam o tempo livre, porque no meu tempo saltava só para coxinho, tínhamos a cabra cega, às escondidas. Hoje em dia já não vejo muito as crianças jogarem isso. Sim, os jogos tradicionais acabaram por ter um update, modernizaram-se. E alguns tornaram-se só mesmo à frente de um ecrã. E nesse sentido, eu também trouxe aqui alguns exemplos dos jogos atuais que as crianças mais gostam de jogar. Temos agora, e não podia deixar de mencionar, o fidget spinner, não é? Aquela coisinha que roda, que está nos dedos das crianças. Quem já viu isso ainda não percebeu muito bem para que é que aquilo serve. Aquilo é um fidget spinner, que significa algo que anda à roda. E, entretanto, dizem os especialistas, eu não sei, ainda não perdi um bocadinho de tempo a estudar isso, apesar de também gostar de lá andar a rodar aquilo. Mas dizem que é para o stress, para acalmar, para crianças hiperativas, com déficit de atenção. Pronto, se trouxer benefícios, ótimo. Nós queremos benefícios e coisas que as crianças também se entretenham. Claro que há sempre o outro lado e há pessoas que não acham graça e criticam, muitas vezes só mesmo por criticar, mas esquecem-se elas também que no tempo delas, se calhar também havia brinquedos sem aquele sentido para os adultos daquela época. Temos o famoso Diablo, que eram aqueles pauzinhos. Muito moda depressa, não é, doutora? Sim. Virou moda muito rápido. Eu, por acaso, já tinha ouvido falar e só no fim de semana passado é que tive a oportunidade de ter contacto próximo com isso, mas via crianças e adultos a brincar com aquela coisa. Portanto, sim, vira moda muito rápido, é como tudo. Isto acaba por ser um bocadinho o síndrome do copiar uns pelos outros. O outro tem, eu também tenho, aquilo é fixe, também tenho que ter. E depois temos a massificação das vendas desse produto. Em qualquer lado nós já encontramos a preços acessíveis. Hoje em dia as crianças já levam um montante considerável para a escola. Já não é na minha altura que eu com 100 escudos comprava uma lancheira e um sumo, ainda trazia troco. Não sei como, mas agora não levam... Ninguém leva 50 cêntimos para a escola. Eu levava leite de casa, doutora. Mas eu gostava daquela lancheira. Eu gostava. Pronto, mas agora ninguém leva 50 cêntimos para a escola, não é? Muitas vezes vejo miúdos com notas de 20 euros e, portanto, estamos a falar de muito dinheiro e para além das coisas que eles devem comprar na escola, acabam por também ter um montante possível para comprar coisas nas lojas e têm essa facilidade de sair da escola, de ir às lojas. Para quem quer, não é? Para quem quer, exatamente. Vamos ver se alguém vai aceitar o nosso desafio. Bom dia. Olá, bom dia. Não sou daquelas pessoas com muito mais idade, mas sou mais velha do que tu. És, e daí a doutora mas Marisa? Também és um bocadinho só. Sim, está aqui a bocadinho. doutora Marisa, claro. É só um bocadinho.
Mais velho que a doutora Marisa, certamente, que ela também sou mais... Eu sou mais velha que ela. Não ponho as palavras na minha boca. Jorge. A doutora Marisa está a chamá-la velha. Não está, eu sou mais velha que ela. Pois é. Mas eu sou uma velha muito moderna. Eu comecei esta conversa por dizer que sou uma velha criança. Porque tenho sempre uma criança dentro de mim. Jorge... É para dar aí à doutora Marisa se ela sabe ou se lembra ou se já ouviu falar no jogo do cavalinho. O jogo do cavalinho não é aquele que é um cavalo num... Não. São sempre um grupo de 6 pessoas. Sim. Um ficava encostado à parede, o outro amochava. Também me lembro desse jogo. Também joguei isso. Tinha que saltar encostava-se para cima do primeiro. Mas isso era o lá vai alho, não é? Nós dizíamos isso na escola, metia-se assim e depois o que saltava dizia lá vai alho. Pronto, se calhar depois o nome também mudou. Havia um encostado à parede, o outro amochava com a cabeça por baixo das pernas dele, os outros atrás do primeiro e os outros tinham que saltar para cima do primeiro. Exatamente, lembro-me disso, tinha outro nome. E também havia o saltar ao eixo, que era a pessoa ficava assim curvada e o outro tinha que saltar, pondo as mãos em cima das costas e com as pernas saltar por cima da pessoa. Eu esse jogo nunca entrei, pelo menos fazia deixo, mas nunca subi, nunca saltei, porque tinha muito medo de partir alguma coisa. Portanto, nunca fui, mesmo na ginástica, aquelas coisas todas que faziam na ginástica, nunca fui muito disso, tinha um bocadinho de medo. Mas eu recordo-me desse jogo, era outro nome, era o lá vai alho, nós dizíamos lá vai alho, pronto, e saltávamos uns para cima dos outros. Era esse, mas lembro-me perfeitamente. E nós também no recreio também tínhamos um que agora na gíria futebolista chama um meinho. Na altura era o meinho, mas quem perdesse a bola ia para o meio e levava carolas dos outros. Isso era agora bullying. Agora que é com a bola, perde a bola, vai para a roda. Isso era bullying. Não é nada bullying, isso é agora. A gente primeiro se não bate um carolo ou dois, não era homem. Sim. Eram outros tempos, não é, Jorge? Exatamente. Como é que viveu a sua infância? Vivi bem, no meio dos possíveis vivi bem. Tive a oportunidade de brincar? Brinquei bastante. E este é também o jogo fiz muitas asneiras, mas também brinquei. Faz parte. Claro. Este é o jogo que destaca do seu tempo de infância? Era o cavalinho e a bola. Quando não havia bola, era o cavalinho. No cavalinho jogavam rapazes e raparigas? Era tudo junto. Mas na bola já excluíam as meninas? Exatamente. Não, mas também só iam para o cavalinho as raparigas ditas mais fortes de cabeça, de espírito, de coisa, não é de físico. Sim. Aquelas que não têm... As mais aventureiras. Exatamente, também vou. Mas ia para lá também. Aguentava menos cor que depois come em cima. Mas, e a macaca? Chegaram a jogar? A macaca não. Não. Nossa, vou pequinhando agora, ó Cátia. É que tu tens cada um. Se jogasse a macaca agora já não mandava o pequinho. Muito bem. Jorge, obrigada por ter partilhado também esse jogo connosco. Um beijinho, um bom dia. Muito obrigada. Foi então o Jorge, este jogo também ainda é também da minha infância. Sim, nós também jogávamos isso, jogávamos o jogo do elástico, eu adorava jogar o jogo do elástico e a saltar à corda também. Outros jogos nós fazíamos às escondidas, é que havia sempre aquele sítio que nós tentávamos que aquele que andava à procura não nos visse para nós chegarmos lá àquele sítio e ficarmos salvos. Tínhamos ainda outros brinquedos que nós levávamos para a escola, por exemplo o pega-monstros. Achava fascinante aquele jogo que vinha, já nem sei, acho que era no Bulical. Era no pacote todas as fitas, não? Isso, acho que era uma coisa ou outra. Era qualquer coisa. Também me recordo. Tínhamos os tazos, nós fazíamos torneios de tazos, aquelas coisinhas espalmadas que nós mandávamos uns contra os outros. Agora já é uns mais modernos. Agora há sempre tudo um bocadinho mais moderno, mas às vezes já, para nós, pelo menos, já sem tanta graça. Na altura, como haviam menos coisas, se calhar nós tínhamos aquilo e estimávamos mais. Agora há tanta coisa que os miúdos até se perdem. Tínhamos os berlindos, o peão, o ioiô. Ainda me lembro daqueles ioiôs que eram da Fanta e da Coca-Cola. Bem, quem tiver a oportunidade de pesquisar depois na internet, é mesmo uma situação de ficar nostálgica. E o peão? O peão também, sim. Dos berlindos, o peão e o ioiô. Eu, por acaso, não sei jogar ao peão, mas acho muita piada porque agora... os meus sogros há dias estavam a jogar ao peão para a Luana e ela estava a achar o máximo aquilo. Sim, é muito giro. Eles isso e o fazer bolinhas de sabão. Por exemplo, também. Uma coisa tão simples e como ela estava ali a delirar com aquilo às gargalhadas,
por achar divertido ir apanhar as bolas. Sim, e porque anda no ar e como é que elas vão para o ar e estão tão coloridas e depois eu clico elas. Tudo isto nas crianças causa ali alguma curiosidade. E daí que são brinquedos que muitas vezes podem nos parecer a nós muito simples, uma bolita de sabão, mas porque nós já temos a noção de porque é que fica uma bola de sabão, pronto, já temos noção disso tudo. Eles não, é o mundo da fantasia, da descoberta, daí acharem mais interessante. Havia também os walkie-talkies, agora ainda se vê, mas muito mais apetrechados de coisas. Tínhamos então o tal Diablo que eu falava há pouco, que eram aqueles pauzinhos e depois uma pecinha, pareciam duas não é bem canecas, mas pronto, duas coisinhas umas colada uma na outra e depois nós tínhamos que fazer girar aquilo e mandar ao ar e apanhar, etc. Os brick games também, já era aquela tecnologia ali a entrar no mundo das crianças, que nós tínhamos que jogar. A mola maluca, não sei quem é que se lembra, mas eu também nas imagens que coloquei agora podem ver que tem lá uma mola maluca. Ainda recentemente houve também esta febre desta mola. Houve, mas há muitas crianças que não conhecem sequer este brinquedo. Eu faço questão de mostrar sempre estas coisas muito, muito engraçadas que tenho lá em gabinete, mas muitas delas não conhecem. Pronto, o que é que também havia mais? Aquele jogo da pesca dos peixinhos, que ainda existe, mas agora vê-se muito pouco. Com aquele imãzinho íamos lá buscar. Os tamagotchis, mais uma vez aqui a tecnologia, os chineses a criarem aqui as coisas mais apelativas e as crianças lá iam todas fascinadas, eu inclusive também tive um. Tínhamos aqueles Walkmans com um microfone, que tínhamos uma cassetezinha e podíamos também gravar a nossa voz. O Monopólio, que acho que é um clássico, toda a gente teve. Já evoluiu muito, doutora. Agora já digital. Até já tem multibanco. Já tem multibanco, o Monopólio. Sim. Continuamos a não poder ver. E as regras também são um bocado estranhas, mas pronto. Sim. Estão sempre a mudar. E depois havia também aqueles, o Aquaplay, não sei se alguém se recorda, que nós tínhamos que apertar uma coisinha e as argolas, aquilo tinha água, e as argolas tinham que inserir naqueles pauzinhos. Pronto. Não sei onde é que eu vi isso há pouco tempo. Volta e meia a gente consegue encontrar por aí, mas não são coisas que a gente veja assim com muito regulares nas lojas e, portanto, às vezes é difícil encontrar. Depois também tínhamos outras coisas para apelar aqui ao paladar, como as petazetas, que eram aquelas chupas-chupas que se metiam numas coisinhas que chegavam à boca e estalavam. Tenho-me recordo disso. Aquilo era muito, muito engraçado. Pronto, depois havia também alguns jogos que jogávamos na escola, esse tal do que o senhor falou também. Tínhamos o jogo do anel, não sei se alguém se recorda, tínhamos que fechar assim as mãos e alguém tinha um anel na mão. E depois íamos passando pelas mãos uns dos outros e deixávamos cair o anel numa mão aleatória. E tínhamos que tentar adivinhar em que mão é que ficou o anel. Era muito interessante. O saltar à macaca também, ao caracol, tínhamos as escondidas. E ainda havia aqueles joguinhos que nós fazíamos com as mãos, que era da E a estátua que um ficava ou seja, virava-se e depois nós tínhamos que nos movimentar e ficar parados sem conseguir mexer nada e ali a nossa volta tinha que voltar até conseguir apanhar alguém que se movimentasse e perdia o jogo. Não sei se nós jogávamos. Então fica a velhota mesmo. Não sei se nós jogávamos um do género que era o lencinho. Jogávamos o lencinho, alguém ficava no meio com o lencinho, depois havia duas equipas, uma de um lado, outra do outro, e cada um tinha um número. Ou seja, a equipa tinha o número 5, a outra equipa também tinha o número 5. E quando o do lencinho dissesse um número, tínhamos que ir, esses elementos tinham que ir tentar buscar o lenço. Pronto, só que depois no meio disso tudo havia o congela, e nós tínhamos que ficar congelados, tínhamos que ficar ali sem nos podermos movimentar. Era muito interessante, acho que era dos jogos mais jogados na minha altura, em que várias crianças se conseguiam unir para estarmos ali a jogar sobre aquilo. Para além dos jogos, havia também alguns livros. Recordo aqui o que disse há pouco, que era o da Anitta, a Anitta Mamã, a Anitta no Jardim das Flores, a Anitta não sei aonde, havia muitas histórias sobre a Anitta. Tínhamos os livros de uma aventura, que entretanto até há uns anos estava também em série na televisão. Tínhamos uma aventura no supermercado, na escola, no castelo. Os livros também dos 5, aquelas histórias de aventura também dos 5. Também se tornou uma série? Sim. Eu essa já não acompanhava tanto, mas acho que ainda está a dar no volta e meia aparece. Sim, pronto, havia também as aventuras do Tom Sawyer. Se calhar, que eu recordo-me tão bem, essas são do meu tempo. E havia livros também. Da Anitta também. Sim.
Havia o Nodi, mas era um Nodi muito diferente. Do dois. Também tem lá alguns livros do Nodi, e tínhamos o Wall-E também. Não é? Que agora já há uma reciclagem dos livros do Wall-E com mais modernices também ali no meio das imagens. É claro que as coisas vão evoluindo e vão se modernizando, e como eu dizia há pouco, as crianças optam por jogar muito mais em computador, em tablets e em smartphones. Para além do fidget spinner, trouxe aqui alguns exemplos de jogos que as crianças jogam online ou através de tecnologia, e que os pais de certo já viram ali instalado, seja nos smartphones deles, seja no computador lá de casa ou noutro equipamento. É o Counter-Strike, que é um jogo, costuma-se dizer que é in your face, em que está alguém com uma arma e tenta matar outros elementos que aparecem à frente. Mas na nossa altura também havia, pelo menos eu, que sempre fui uma fã de jogos eletrónicos, sempre joguei muito durante a minha infância e a minha adolescência, também já havia desses na altura, um bocadinho menos modernos, com os gráficos um bocadinho mais rudimentares, mas também havia. O Minecraft, que também não é um jogo de agora, mas que eles jogam bastante. E se tivermos em atenção, o Minecraft, que é um jogo de construção em 3D, acaba por ser muito interessante para a estimulação do raciocínio, da lógica, da construção. Portanto, às vezes pensamos que ele está ali a perder tempo no computador, mas afinal até está a estimular estas partes todas que são necessárias à aprendizagem. Existe o Euro Truck Simulator e o Farming Simulator, que são o quê? São jogos de simulação de situações. O Euro Truck a criança simula que é camionista e vai fazer entregas pela Europa e tem que personalizar, como nós também vemos na vida real, os caminhões todos personalizados, com aquelas placas da matrícula com o nome do condutor, aquelas bonequinhas, aquelas mulheres um bocadinho mais despidas em algum lado, ali no meio do caminhão, e então eles também simulam esse tipo de vivência, até porque muitos deles têm pais camionistas e acabam por querer também saber um bocadinho mais como é que isso se processa, e aquilo, se tivermos a oportunidade de ver imagens na internet, vemos que há é um bocadinho fiel à realidade. Os gráficos são muito interessantes, as estradas, a construção do caminhão, tudo isso, e quanto mais próximo da realidade tiver, a simulação tem mais sentido, não é? Pronto, o outro do Farming Simulator é a simulação na agricultura, em que também existem as máquinas, existem os terrenos, existe todo um conjunto de uma agricultura mais moderna em que eles podem criar, podem plantar, podem fazer crescer coisas e vender também. Portanto, há aqui um jogo de simulação também muito completo e interessante. Virado mais para o futebol, temos o FIFA e temos o PES, que é o Pro Evolution Soccer. São jogos também conhecidos, não são jogos de agora, mas que acabam por apanhar todas as gerações de crianças e jovens. Já apanhou os do meu tempo e agora está a apanhar também as crianças de agora. Claro que os jogos não podem estagnar, tem que sempre oferecer mais conteúdos, tem que atualizar para os jogadores novos da altura e acaba por ser muito interessante. O Subway Surfers é um jogo mais de tablet e smartphone, em que eles têm que passar por diversos obstáculos para não embaterem contra nenhum comboio, contra nenhum autocarro. Eles sabem perfeitamente do que eu estou a falar. Há pais que podem ainda não ter visto, mas se calhar pela descrição do jogo já percebem do que é que eu estou a falar. Temos os Sims, que também já é um jogo muito antigo, mas que se foi atualizando. Existe atualmente a versão do 4, que é a construção de famílias virtuais, que se pode criar mesmo a casa, mas tudo isto, apesar de nós vermos aqui o conteúdo de brincadeira, tudo isto também é muito importante para a aprendizagem. A construção de uma casa não é algo tão simples como possa parecer. Nós temos que encaixar ali todas as paredes de forma a que na casa fique com algum sentido a nível de uma estrutura, e isto tudo estimula aqui o raciocínio das crianças. Estes jogos também são muito interessantes. Tem outro lado. Temos o GTA, que as crianças atualmente também jogam, mas que já é da minha altura. Eu lembro-me de ter jogado o primeiro GTA. Eu lembro perfeitamente porque estava com varicela nessa altura e fiquei em casa. E foi ótimo porque pude jogar bastante tempo. E lembro-me de ser fascinada por aquele jogo. E se nós pensarmos, mas aquilo é um jogo para meninos. Não, é um jogo para quem gosta de jogar, ponto final. Lembro perfeitamente do jogo e achava muito interessante. Para telemóvel e tablet também, as crianças jogam muito o Clash of Clans e o Clash Royale. São jogos de simulação de torneios em que têm que criar a sua equipa, têm que fortalecer a sua equipa e depois vão combater com outros jogadores.
O LOL, que não é o LOL de rir, mas é o League of Legends, também é nesse sentido e tem aqui a parte muito interessante de poder interagir com outros jogadores de todo o mundo. Existe mesmo a parte do chat em que eles conversam, fazem amigos, fazem muita coisa. Depois tem o outro lado que acaba por ser um bocadinho mais grave, que é, criam ali relacionamentos que às vezes não têm noção que podem não ser mesmo aquela pessoa que estão a falar do outro lado, não é? Pode ser um adulto quando pensam que estão a falar com alguém da idade delas. Isto tudo tem o outro lado, mas que é importante os pais também estarem atentos. Nesse sentido, estes são aqueles jogos que eles atualmente mais jogam. Não sei se há aqui o conhecimento da tua parte destes jogos, sabia? Não. Eu não tenho muito o hábito de jogar. Sim. Eu, por exemplo, ao sábado, que é o meu dia de folga, raramente vou ao Facebook, a não ser que tenha que colocar alguma coisa na página da rádio e por isso tenho que entrar pela minha, mas de resto afasto-me dessas coisas porque tenho outras coisas para fazer, dou prioridade a outras coisas e desligo-me. E como não tenho tempo para jogar, seja no que for, não jogo. Há dias instalei um piano Kids para criança, porque quando em viagens mais longas que as crianças se irritam um bocadinho mais, a Luana entretia-se a mexer e a tocar e era mais fácil de ela fazer a viagem. E portanto até mesmo o telemóvel também evito muito que ela mexa, mas tinha essa facilidade. Agora já tenho lá o aparelho para ver vídeos e portanto já vai mais distraída, porque vai haver desenhos animados e já vai mais distraída, mas é o jogo que tenho instalado no telemóvel é esse e o Candy Crush, porque o João também quando vai para viagens longas quer ir a mexer no telemóvel porque não tem paciência para ir a conversar. E então tenho aqui instalado e ele joga quando vai comigo para algum lado, porque de resto não jogo, não sei jogar, não sei quais são as regras e também não tenho curiosidade porque não tenho paciência para jogar, porque não tenho tempo. Eu pouco tempo que tenho, como disse, é mesmo para fazer o que tenho mesmo que fazer e o resto é para descansar porque também preciso. Mas sim, eu vejo que o João, se tivesse a oportunidade, instalava todos e mais alguns e ele joga com facilidade os jogos novos que vão aparecendo e eu fico realmente com a capacidade que eles têm de conseguir se adaptar às novas tecnologias, descobrir as regras e criar de facto ali também um pouco um vício, porque estão ali tão de uma forma obstinada a tentar ultrapassar os níveis que depois também se tornam, lá está, as duas faces, não é? Como a doutora dizia. Claro que sim. Se calhar a minha perspectiva, como eu tive computador desde muito cedo, entrei neste mundo desde muito cedo e também é um mundo que me fascina, o da tecnologia e dos jogos eletrónicos também, acabo por ter mais este conhecimento e, a verdade seja dita, quem trabalha com crianças também tem que estar dentro mundo, não é? dos temas. Eu acho alguma graça quando surgem alguns casos assim mais difíceis que não queriam ter vindo, não gostam de psicólogos e os psicólogos são pessoas que me vão entrar na cabeça e tirar-me o que eu cá tenho, quando não é bem assim, não é? Mas vêm obrigados mesmo e estão ali com aquela postura de não vou dizer nada. Eu muitas vezes começo por dizer: olha, vou adivinhar que jogos é que tu jogas. Começo a falar e eles ficam: mas ela conhece isto? Como conhece? Jogos às vezes mais modernos que não esperam que os adultos já conheçam. Pronto, temos que andar sempre um passo mais à frente que eles para os poder cativar também. Não podemos chegar ao pé das crianças e com aquela superioridade, eu sou adulto, tu é que tens que obedecer. Não, também descer um bocadinho à altura, entre aspas, deles, para lhes mostrar: eu estou aqui para te ajudar e também percebo umas coisas do teu mundo. Então estás à vontade para confiar em mim e podermos trabalhar aqui em conjunto. Isso é muito interessante porque a relação acaba por mudar drasticamente daquela oposição de não vou falar nada para às vezes falarem até demais. Coisa, não é? Sim. Vamos então fazer mais uma pausa porque depois vamos então regressar para as despedidas. Fique por aí, nós voltamos já. Até já. Mais rápido do que as nossas caixas? Só mesmo online. Como funciona? Primeiro crie a sua conta na loja online Intermarché em www.lojaonline.intermarché.pt. Depois faça a sua encomenda e a seguir deve escolher a opção levantamento no Drive e indicar o horário que lhe é mais conveniente para levantar a sua encomenda no Drive do Intermarché. E já está! Simples, cômodo e rápido. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato.
Já conhece a Rainha dos Congelados em Castro Daire? Tem mesmo de lhe fazer uma visita, agora com nova gerência. Rainha dos Congelados. Lá encontra todo tipo de peixe congelado, mariscada, pescada, pota, lulas, polvo, entre outros. Tem ainda rissóis de camarão, barritas de pescada, moelas e uma secção do melhor bacalhau seco da Noruega. Rainha dos Congelados, a certeza da qualidade a preços irresistíveis. Em Castro Daire, junto ao Coreto. Faça-nos uma visita. A Rainha dos Congelados espera por si. Tecnidaire, uma empresa de pneus e lubrificantes em Vila Pouca, Castro Daire. A Tecnidaire faz a mudança de óleos, filtros e parafinações em qualquer tipo de veículos. Tem ainda a estação de serviços para todo o tipo de lavagens. Na Tecnidaire, na compra dos pneus, oferta das válvulas e do nitrogênio. Para a segurança das suas viagens, anote o número 232 373 593 e, caso seja necessário, chame o nosso carro de assistência. Seja um cliente satisfeito Tecnidaire. Já pensou como era viver sem poder ver? Preocupe-se com a sua visão. Visite a Ergovisão. Temos consultas de optometria gratuitas, consultas de oftalmologia com os melhores especialistas. Aproveite a promoção. Lentes unifocais Ray-Ban desde 139€ e progressivas a 369€ com tratamento anti-reflexo. Contacte-nos através do telefone 232 374 155 ou dirija-se à nossa loja situada na Avenida 5 de Outubro, em frente ao Coreto, em Castro Daire. Procura uma oficina de confiança? Prefira Magneti Marelli. Somos uma empresa multinacional que garante a qualidade dos produtos e das nossas redes de oficinas Checkstar, às quais damos formação e equipamento para todas as marcas de automóveis. Sempre na vanguarda da tecnologia. Rede Magneti Marelli Checkstar. A qualidade de uma grande empresa na sua oficina mais próxima. Em Castro Daire, Eletroparentes, Avenida Maria Alcina Fadista, ligue 232 319 520. Rodízio Beirão. Venha saborear as nossas especialidades. Bacalhau com natas, rodízio beirão, cabrito na brasa, bife à cortador, bacalhau à lagareiro, polvo à lagareiro, bife à beirão, arroz de cabidela por encomenda, costeleta na brasa. Às terças-feiras, cozido à portuguesa. Às quintas-feiras, venha saborear a feijoada à brasileira. Rodízio Beirão tem um ambiente tranquilo e atendimento personalizado. Ligue 232 381 173. Rodízio Beirão, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, em frente ao Jardim Municipal. É no mini preço de Castro Daire que as famílias encontram as melhores frutas e legumes com toda a frescura e qualidade. É só escolher, é só poupar. Mini preço de Castro Daire, ao seu lado com os melhores preços. Há quem passe a vida a malhar em ferro frio para conseguir uma peça original. Agora, na Ourivesaria Almeida, encontra um serviço ainda mais exclusivo e original. Com gravação e corte a laser de textos e imagens, na Ourivesaria Almeida pode personalizar praticamente tudo, desde os brindes mais simples às lembranças para os dias especiais, passando pelas prendas para alguém em particular. O limite está na sua imaginação. Ourivesaria Almeida, na Rua Pio Figueiredo, junto à Câmara Municipal de Castro Daire. Ourivesaria Almeida, memórias gravadas no tempo. E não esqueça, na Ourivesaria Almeida pode fazer carimbos com logotipo e a cores. Venha confirmar. Toda a gente nos conhece com roupa para eles e para elas, dos mais pequenos aos adolescentes. Só na Pipoca, em Castro Daire, 10% de desconto em todas as peças de roupa, valor que acumula no cartão de cliente. E no dia D, o desconto é a dobrar, 20%. Estamos no centro da vila, ao lado dos bombeiros voluntários e online, com página oficial do Facebook. Em facebook.com/casa-pipoca. Somos a única loja em Castro Daire com o exclusivo da marca Ativo Kids. Pipoca, o nome que marca a diferença.
Se a segurança lhe interessa, se dá valor à qualidade, se gosta de transparência, escolha a Escola de Condução Castro Daire. Carta de condução de motociclos ligeiros e pesados. A Escola de Condução Castro Daire também é centro de formação licenciado pelo IMT para a formação de motoristas CAM e TCC, com novos preços nestes serviços. As aulas de código têm um novo horário, entre as 14 e as 21 horas, com transporte gratuito para as aulas e regresso a casa. Estamos na rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa, número 31, junto à GNR, em Castro Daire, com o número 917-773-717, do grupo Faciforma, Escola de Condução Castro Daire. Saiba mais em www.faciforma.com. VTC Viagens e Turismo Castrense Limitada. A VTC oferece aos seus clientes um serviço seguro, rápido e confortável. Prefira os nossos serviços para passeios turísticos e excursões. Nos serviços internacionais, a VTC tem agora linha regular internacional para a Suíça, com saída de Portugal às terças e sábados, e com saída da Suíça às segundas e sextas-feiras. Viagens de autocarro com conforto a um preço muito agradável. Marque o seu bilhete na agência na rua José Clemente da Costa ou ligue 232 315 632 ou ainda 936 365 976, ou se estiver na Suíça 07 97 388 548. VTC Viagens e Turismo Castrense Limitada tem as melhores soluções com serviços de qualidade. VTC, a segurança e o conforto que marcam a diferença. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas. E até o Panda, que é o famoso companheiro das nossas crianças, a doutora Marisa, neste dia da criança, lançaram uma música nova. Vamos então aqui nesta reta final deixar o essencial destas quase 2 horas de conversa, em que tivemos no fundo também deixar aqui neste dia também que os pais normalmente oferecem alguma coisa às crianças, não é? Sim. Uma sugestão de coisas mais realmente mais interessantes ou mais úteis. Há 2 coisas que eu acho que são interessantes e úteis que se devem fazer neste dia, que é um abraço e um beijinho. Acho que por aí fica o dia ganho. Não precisa de ser algo material, não precisa de ser uma coisa comprada, não é? Claro que elas estão à espera sempre desse miminho, mas também pode passar por fazer o jantar que eles mais gostam, comprar uma coisa que eles mais gostam, mas que seja útil para eles. Mas pronto, tirando isso, eu trouxe aqui também alguns exercícios e atividades que os pais podem facilmente fazer com as crianças. Por exemplo, plantar feijões em algodão com água é uma coisa super simples que nós fazíamos na escola, mas também que traz muitas aprendizagens. Perceber aqui este processo todo, começar a ver o crescimento da raiz, o feijão a crescer, tudo isso é muito interessante para as crianças e começam a aprender aqui que não é só os feijões chegarem ao prato e são assim, não é? Esta noção, como uma vez uma criança me dizia, quando eu lhe perguntei de onde é que vem o leite, vem da carrinha do senhor que o traz. Não, vem da vaca, vem da cabra, etc. Mas ter essa noção de que há mundo para além do supermercado ou da carrinha, não é? Muitas vezes não têm noção de onde é que vêm os legumes, de onde é que vêm as alfaces, não têm essa noção. Pronto, aquele jogo clássico também dos nomes, terras, objetos, que nós dizemos uma letra e depois temos que completar a primeira letra de uma terra, a primeira letra de um objeto, também é muito interessante porque trabalha-se aqui também muitas coisas, o vocabulário, a rapidez e é divertido. O jogo da mímica, que é tentar adivinhar o que é que eu estou a fazer com gestos, também é muito interessante. O jogo do peixinho com as cartas, a guerra. Tenho meninos que adoram o jogo do peixinho, adoram mesmo. E é uma coisa que não se perdeu felizmente ao longo do tempo, que é esse jogo clássico mais infantil. Experimentar também com os mais pequenos alguma culinária, coisas muito simples, como panquecas, chocolates, gelatinas, bolachas, coisinhas muito simples, para eles começarem a iniciar aqui no mundo da culinária também. E no tal livro das 365 ideias também tem um capítulo dedicado só à parte da cozinha. O jogo da forca, que também é um clássico, que é tentar
pomos tracinhos, cada tracinho diz respeito a uma letra de uma determinada palavra, a criança ou o adulto, ir trocando, vai dizer letras para tentar adivinhar que palavra é aquela que ali está escondida. Podemos ler histórias e fazer perguntas sobre as mesmas, teatros sobre alguma história, podem ser até as histórias mais clássicas da Disney, por exemplo. Perguntas de jogos e respostas, como Quem Quer Ser Milionário, as crianças adoram isso, adoram ser postas à prova e adoram também pôr os adultos à prova. E adoram quando os adultos erram. Gosto imenso disso. Pronto, outros joguinhos pode ser o também clássico de esconder algum objeto em casa, a criança ir à procura e dizer o quente quando está próximo do objeto ou o frio quando está longe do objeto. Pensar numa personagem e o outro fazer perguntas para tentar adivinhar. Também existe o Quem é Quem, que é um jogo também mais clássico, fazer perguntas e tentar perceber se está a falar do A ou do B. E ainda a simulação de situações. E há também, peço desculpa, está a falar desses jogos do jogo da bomba, do Boom. Sim. Que é também um jogo que tem uma carta com algumas letras e que depois, no início do jogo, se define se aquele jogo terá que ter aquelas palavras no meio aquelas letras no meio da palavra, no início ou no fim. E as pessoas têm que construir palavras com aquelas letras que saíram no jogo, que também é muito interessante porque tem que ter a reação, não é? Exato. Tem que raciocinar para conseguir criar a palavra e depois é quando se escreve mal, não é? Sim. Que diz, mas é assim. Não, porque não é com esse B, não é com B, é com V. E acaba por criar também ali uma forma engraçada de brincar, mas de aprender. Sim, e sobretudo nestas fases de iniciação de leitura e de escrita, eles veem isso como um jogo, que acaba por ser um jogo, mas ao mesmo tempo já está ali a iniciar alguma coisa, não é? Há coisas muito simples que se podem fazer, há muita coisa que se pode fazer, e lá está, se tiverem alguma dúvida ou se precisarem de alguma ajuda neste sentido, também nos podem contactar e nós damos algumas sugestões. Outra coisa que as crianças adoram é simular o mundo dos adultos. E tanto que vemos isso nas meninas a querer saltos altos e andarem com os batons e essas coisas todas, e os meninos também já com alguma curiosidade em relação a outros objetos. Nesse sentido, há aqui duas situações que podem fazer com alguma facilidade: é a compra e venda de produtos, por exemplo, criar assim um pequeno stand lá em casa. Um mini mercado, não é? Porque agora também há aqueles produtos muito giros, muito saíram. Muito giros e muito fiéis à realidade, e acho uma graça. Mas criar assim um pequeno supermercado lá em casa, em que a criança venda, ou a criança seja quem compre, mas que também se trabalha aqui a noção do dinheiro, dos trocos, que eles já começam a dar, segundo e terceiro ano, essas noções, e já se trabalha também um bocadinho, ao mesmo tempo que estamos com a criança no mundo dela, da fantasia e de simulação do jogo de adulto. Outra ainda é do professor e aluno, também. Os meninos passarem pela situação de serem os professores e eles próprios dizerem ao pai ou à mãe onde é que está errado. Isto é muito interessante, até por vezes as crianças dão algum tipo de erro que não se apercebem. E enquanto adulto, nós, simulando o papel de aluno, podemos fazer esse erro e a criança, enquanto professor, dar conta desse erro e depois autocorrigir-se quando já passar para o papel novamente de aluno. Eu já fiz essa situação com algumas crianças minhas, que inclusive tinham muito receio de errar e davam alguns erros, mas depois no papel de professor, como não estão a ser avaliados, supostamente não estão a ser avaliados, já o fator ansiedade não estava presente e acabavam por estar muito mais à vontade a trabalhar aqueles erros que davam. Portanto, são ideias muito simples, muito concretizáveis, que em qualquer casa, seja uma família mais favorecida, seja uma família menos favorecida, facilmente se consegue concretizar alguma destas atividades. Uma mensagem para os pais: estarem mais atentos às crianças, falarem mais de afetos, falarem mais de emoções, sentarem-se com elas e ouvi-las sem julgar. Porque por vezes as crianças não contam as coisas que se passam na escola ou com elas mesmas, porque já vem um julgamento. O porquê que tu te meteste com ele, e porquê que te dás com eles, e porquê que... Ouçam e tentem ajudar aquela criança que às vezes se sente ali num dilema, por mais simples que ele seja, mas que ela não tem capacidade para resolver. E falta muito isso, falar sobre as emoções com as crianças. O que é que dizemos às crianças hoje, neste Dia Mundial da Criança? Que
façam um bocadinho aquilo que querem, que se divirtam, que sejam muito felizes, que se sujem, que brinquem, que saltem, que gritem, que riam, tudo isso é ser criança. E às vezes nós inconscientemente não nos damos conta, mas estamos a limitar isso, do género, está calada, fala mais baixo, não saltes, não te sujes, olha a roupa, olha. São coisas, são pormenores. O importante é a essência do ser criança. É, sim, saber se comportar, obviamente, mas às vezes há momentos que não temos que saber comportar, temos que saltar, temos que rir, temos que nos expressar. Nós também gostávamos de ter sido assim, gostávamos de ter tido essa liberdade quando éramos mais pequeninos, não é? Portanto, deixá-las ser crianças, deixá-las às vezes passar por certos riscos para elas perceberem que não podem repetir, dar-lhes essa autonomia, não prender, não sufocar a criança, deixá-las ser crianças, que na verdade é aquilo que são crianças. Doutora, agradeço mais uma vez ter estado connosco, é sempre um gosto de recebê-la e também aqui ajudamos os nossos ouvintes de uma forma tão simples, com uma viagem pela literatura que está acessível a todos nós, na compra talvez não, mas está disponível nas livrarias e também um pouco disponível mais aqui graças também à colaboração da doutora Marisa, que nos permite também a si, que se tiver interesse em ler alguma destas obras, de poder ter aqui o apoio da doutora Marisa para poder o ler e depois devolver, obviamente, para que outras pessoas possam fazer o mesmo. São livros muito interessantes. Nós temos na página oficial do Facebook da Rádio Limite sugestões para os pais, sugestões para as crianças também e ainda também temos aqui jogos que certamente vão gostar de os pais, quem sabe até relembrar-se de alguns deles, que também possam ter tido contacto com eles, e nós aqui também falamos dos jogos que nós também jogamos no nosso tempo de infância. A todos os que nos acompanharam nesta emissão, façam a favor de serem sempre um bocadinho crianças, não é? Sim, e dar um beijinho a todas as crianças e, claro, em especial ao meu afilhado, ao Francisco, que é aquele que também desperta um bocadinho a criança que há em nós, porque nos leva a andar lá de gatas a fazer as coisas que ele faz e é uma criança super fascinante. Todas são, mas claro, nós toca-nos aqui um bocadinho mais ao coração e aos afetos e é um dia muito feliz para ele e para todos. Muito bem, para todos então que têm crianças, para todos nós que também devemos sempre salvaguardar a criança que há em nós, porque temos todos que ser um bocadinho crianças, um bocadinho, claro que somos todos adultos, os que são, sim, mas temos que guardar também aquele bocadinho para podermos brincar e sorrir de uma forma mais tranquila. Para si que nos acompanhou, obrigada por isso, nós marcamos encontro às 4 da tarde, mas ainda deixo-lhe aqui a informação para conferir. Fique bem, tenha um excelente dia para as crianças, um dia muito feliz, de hoje, mas sempre. Sejam felizes.